a nossa audiência pública. Eu declaro aberta a 34ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A reunião se destina a realizar audiência pública, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à primeira fase da 3ª parte da reunião, que compreende a audiência pública. A audiência tem a finalidade de debater a recente destruição de casas realizadas por agentes públicos, sem ordem judicial e com violação dos direitos humanos, ocorrida na região de Paraíso, em Felixlândia. Convido, então, para compor a nossa mesa de debates, o Tenente-Coronel Mauro Lúcio Siqueira Júnior, comandante do 42º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Paula Márcia Oliveira, assessora de Relações Institucionais do Instituto Guaicuí, representando o professor Marcos Vinícius Poliano. João Márcio Simões, defensor regional dos direitos humanos da Defensoria Pública da União. Silvana Gomes da Rocha, pescadora da região do Paraíso, em Felixlândia. Anilson Carlos Pereira da Silva, pescador da região do Paraíso, em Felixlândia. Jairo Teixeira de Matos, membro da Associação dos Moradores da Comunidade do Paraíso. Valtim Quintino da Rocha, presidente da Colônia de Pescadores e Agricultores de Três Marias e região. São esses. Pessoal, bom dia. Novamente, queria cumprimentar aqui toda a mesa e iniciar essa audiência pública, né, assim, falando do nosso compromisso aqui, meu, enquanto presidenta da Comissão de Direitos Humanos, mas também do deputado Leleco, grande parceiro, em resguardar direitos de povos pescadores e povos também que são atingidos pela atividade minerária. Não sei se vocês viram, na semana passada, a gente teve uma operação da Polícia Federal deflagrada contra mineradoras que estavam roubando minério de ferro e atingindo comunidades. Quinta-feira nós vamos, inclusive, receber, convidamos, né, a secretária de Meio Ambiente para que venha aqui dar explicações. Mas fato é que a mineração, durante muito tempo, tem poluído os nossos rios e as nossas serras. E, no caso dos pescadores, nós sabemos que a história de vocês ela é de atingimento já há muitos anos. Seja pela criminalização da atividade de pesca, que vocês historicamente fazem, ali na represa de Três Marias. Não é a primeira ação que tentou coibir a existência de vocês naquele lugar, impedir a vida de vocês naquele lugar. Mas também, depois do crime da empresa Vale, crime esse para quem ninguém até hoje foi punido, ninguém até hoje respondeu efetivamente, vocês também se tornaram população atingida, motivo pelo qual hoje vocês têm uma assessoria técnica, inclusive, que atua no território. Eu queria começar o dia de hoje lamentando o fato de que nós estamos tendo um corte abrupto, quase que sem aviso, do programa de transferência de renda, que era fundamental para o sustento das famílias, para comprar medicação, para comprar comida, para sobreviver, e agora também uma diminuição do trabalho das assessorias técnicas independentes no território. Ou seja, ninguém foi punido pelo crime da Vale, vocês que são atingidos estão agora vendo direitos que estão na lei, inclusive, cortados, como é o programa de transferência de renda, como é a assessoria técnica independente. E, no meio desse caos todos, vocês são tratados como criminosos, como crime de invasão, crime de esbulho possessório na represa de Três Marias. Eu sinto muito pelo que aconteceu com vocês. Rapidamente o que aconteceu, nós fizemos vídeos cobrando as autoridades.
assessoria do meu mandato, assim como também do mandato do deputado Leleco, esteve presente na região, conversando com vocês, e assim que a gente pôde, com a rapidez que a coisa exige, marcamos aqui essa audiência pública, então, para convidar as autoridades para prestarem esclarecimentos, não apenas a vocês, mas à Assembleia de Minas e à comissão, que tem um dever de fazer um controle de legalidade. Queria lamentar a ausência aqui do Ministério Público Federal, que não veio e nem mandou representante, também da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, que, pelo que a gente apurou, vocês vão falar sobre isso, financiou essa operação pagando retroescavadeiras e outras coisas para a realização da demolição das casas. A CEMIG, ela não pode não comparecer a uma audiência como essa. Ela tem um dever de diálogo com a comunidade. Ela é uma companhia pública e nós vamos lutar para ela continuar sendo pública. Porque tem gente querendo vender a CEMIG, nós não vamos deixar. Mas ela tem o dever de prestar informações à sociedade. Então, eu queria pedir, desde já, para a assessoria aqui da casa, fazer uma convocação para a CEMIG, para que venha a Comissão de Direitos Humanos prestar esclarecimentos sobre como está o seu diálogo com as comunidades. Não apenas o caso de Felixlândia, mas vários outros casos recentes. CEMIG desligou luz de forma abrupta de 2.000 famílias em Uberlândia e não quis prestar esclarecimentos. Tem uma série de problemas no diálogo comunitário. Então, queria fazer essa convocação aqui pela Comissão de Direitos Humanos. Para vocês entenderem, gente, a convocação ela é um ato em que os deputados, aprovando a convocação através da comissão, a CEMIG é obrigada a vir aqui, por força de polícia, inclusive. Então, ela não veio hoje, mas não se preocupem. Ela vai vir e vai ter que responder, tá bom? Então, é isso. Desejo para todo mundo uma boa audiência e o nosso máximo compromisso. Nós devemos fazer em breve uma audiência pública, eu, deputado Leleco, deputada Bia, vários outros deputados também, sobre a questão dos recursos do Programa de Transferência de Renda e dos recursos de apoio técnico à atividade de vocês. Ela já foi aprovada aqui na comissão, para poder mostrar que a gente está aqui nessa audiência hoje, mas nós estamos juntos em outras lutas. Em muitas outras lutas. Um bom dia para todo mundo. Passo aqui a palavra, as considerações iniciais, a meu amigo, o deputado Leleco. A nossa saudação de bom dia aos que, pela madrugada... E, aliás, se aqui estivesse o Ministério Público e aqueles que promoveram a destruição das casas, saberiam que este povo aqui acorda todo dia mesmo de madrugada, porque pescador é trabalhador e não é bandido. E foi, infelizmente, um ato truculento. Registra-se aqui que o Ministério Público Federal, por meio daquele promotor, foi quem colocou a sua assinatura na destruição das casas. Eu sou presidente da Comissão Extraordinária de Habitação e Reforma Urbana aqui na Assembleia, junto com a deputada Bela Gonçalves, que é presidente aqui da Comissão de Direitos Humanos, junto com a deputada Beatriz Cerqueira, nós assinamos juntos esta audiência pública por distintas razões. Primeiro, porque na ação 600 moradias, dentre elas 60, 10%, são de pescadores e pescadoras, que na madrugada do dia 3, vocês sabem, a Vanessa, os nossos companheiros da assessoria conjuntamente acompanharam, tinha gente, deputada Bela, que queria entrar para pegar o remédio, e foi proibido pela polícia, foi proibido, situação de saúde grave. E não só proibir o remédio, mas adoecer mais as pessoas com a truculência da arma que proibia a todos, oferecendo o revólver a quem busca no rio o peixe, o alimento, e que ainda cuida mais do rio do que a canalice do presidente da CEMIG. Este que gasta cartão corporativo, gastando à torto e direito o dinheiro do povo de Minas Gerais. E que aí, deputada Bela, duas informações importantes. Nós conseguimos 2 convocações na casa.
e a senhora pode utilizá-la a hora que quiser. Uma delas é da Marília. Nós aprovamos durante uma audiência pública, então acho que temos que utilizar o mais breve possível, e eu tenho certeza que ali a assinatura digital para as mineradoras é do Zema, não é de ninguém menor, é do governador. E, no caso, aqui também temos esta convocação do presidente Passanezi, que, diante da notícia crime dos gastos corporativos, da venda da Gasmig e desses atos que nós sabemos quem está por trás da CEMIG. Olha, a CEMIG não aceitou. Primeiro ela quis espalhar aquelas placas para que acabasse com o turismo, com a pesca, para que acabasse com o lago, com o peixe, para que acabasse com tudo. Foi derrotada, e derrotada aqui nesta Assembleia. Não, esse povo é tão maldoso e gasta tanto ódio de que eles ficaram, e agora a decisão deles foi de se vingar, e se vingar sobretudo dos pescadores e pescadoras. Estou vendo aqui 4 crianças. Eu estou até medindo um pouco das palavras do que estou dizendo em respeito às crianças que aqui estão. E gostaria de parabenizar os pescadores e pescadoras, porque a gente aprende a pedagogia da luta estando junto com seus pais. Então, parabéns aos pais que trouxeram também aqui as crianças e que nos lembra que se a atividade pesqueira, que é uma atividade extrativista, não pode ser confundida de forma nenhuma com a pesca desportiva, ou a pesca por esporte, que muitos praticam, às vezes comprando sítio, e que foram aqueles que não tiveram nenhum prejuízo. Quem teve prejuízo naquela questão específica foi o povo pescador. O povo que todo dia, assim como outras atividades exige, levantar de madrugada, ou passar o dia, ou até nem ter como dormir, para poder dar conta de colocar o seu pescado, para levar junto ali para a colônia, ou para a federação, para poder buscar na comercialização do peixe algum rendimento para que as latas não batam dentro de casa. Famílias de pescadores que às vezes têm 4 ou 5 famílias dependentes dentro de casa. Não é só o pai, às vezes é um filho que casou e não teve como mudar porque não tem casa. Às vezes é aquela pessoa que está sofrendo com alguma doença, que depende daquele recurso porque o medicamento está caro, não dá conta e não tem como buscar no SUS. Então, nós temos que distinguir e contar para o Ministério Público, que talvez eles não tenham estudado, que pescador não é bandido, pescador é trabalhador e tem um duplo serviço ambiental. Primeiro, porque quando aparece um peixe morto, não é, Pedro? Não tem sistema de meio ambiente melhor, senão o do pescador, que primeiro avisa, tem algo errado. Tem algum despejo de veneno, de agrotóxico, tem alguma mineração que está despejando no rio. Então, quando nota que um peixe está morto sem ser pescado, é a morte para o pescador, porque ele vê que ali está contaminado. Então, nós temos nos pescadores um agente ambiental que aponta para nós o cuidado com as águas, sobretudo quando nós temos esta relação triste, que é dos grandes terem licenciamento ambiental e os pequenos terem os seus barracos para pescaria sendo destruídos pelo Estado. Deputada Bela, essa destruição não pode ficar impune. Nós temos que distinguir a atividade pesqueira e nós temos que entender que esta relação da moradia é inviolável. Por isso, quem mora e quem precisa ser retirado, precisa também do Estado dizer para onde vai. Tem que levar então para uma casa, porque quem nela mora, precisa dela para morar. Agora, aquele que vive para especular, ele não está no meio de nós. Peçam a eles que vejam aqui no meio de nós, se tem algum especulador e rico, que não precise levantar e buscar os seus equipamentos que foram queimados, barco retorcido, com uma covardia e uma crueldade, daqueles que talvez nunca tenham comido peixe e nunca tenham dependido da agricultura ou do pescador. Então, nesse sentido, deputada Bela, o deputado federal Padre João também está chegando aqui, nós pedimos que ele pudesse acompanhar, porque envolveu
é um rio nacional, nós sabemos que é uma bacia, é a bacia do São Francisco, a nossa comunidade não está isolada das demais relações do mundo. Que a gente tenha nessa audiência, no mínimo, uma reação daqueles que assinaram uma medida contra o povo, de que não só restituam os nossos direitos, mas que sejam punidos aqueles que agiram com a violência contra todos e todas. Força na luta, pescadores. Vocês não estão do lado errado da história. Se Jesus, que nós acreditamos está no meio de nós, ele está primeiro pela mão dos pescadores e das pescadoras. E não vamos admitir injustiça, nem nos curvar diante da morte. Muito obrigado, Bela. Obrigada, Leleco. Estava aqui pensando, Jesus estava multiplicando peixe, não era contaminando ele no rio, né? É complicado, gente. Ó, vamos começar aqui, então. Um companheiro aqui até riu. Mas é verdade, sabe? Hoje em dia a gente está vivendo uma degradação ambiental muito grande. E aí, quando a gente quer pegar que os pequenos, que muitas vezes estão ali fazendo uma convivência, inclusive mais harmônica com o rio, são os culpados da degradação ambiental, algo de muito errado está acontecendo. Quando ninguém da Vale foi preso, algo de muito errado está acontecendo. Então, vamos à nossa audiência pública, gente. Eu gosto de começar escutando a comunidade, para conseguir dizer para a gente o que aconteceu, o que sentiu, e depois os órgãos públicos também presentes, né? Polícia Militar está aqui, Defensoria Pública, para dizer também sobre providências. Nós também já tomamos algumas providências, mas vou deixar mais para frente para falar sobre elas, tá bom? Vamos aqui, então, convidar a Silvana Gomes da Rocha, pescadora de Paraíso, em Felixlândia, para abrir as nossas falas. Obrigada. Bom dia a todos aqui. Quase todo mundo já me conhece, né? Meu nome é Silvana, eu moro no Paraíso há uns 20 anos. E em torno da represa de Três Marias, mais de 30, na verdade. Então, eu queria agradecer a vocês para poder ter escutado o nosso grito de socorro, né? Que a gente estou muito orgulhosa de ter, como os outros, participado de ajudar isso. Eu queria falar o seguinte, eu tenho mais de 30 anos que eu estou lá, na represa. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Eu fui uma das pessoas que foi barrada na estrada lá, né? E eu, sim, estava na cidade, que eu tinha feito uma consulta, e fui embora para a minha casa, e eles me barraram, não me deixaram entrar. E eu tenho muito problema de saúde, e os meus remédios de pressão ficou em casa, eles não deixaram eu buscar os meus remédios. Aí, como eu comecei a passar mal, eu tive que pedir ajuda para alguém buscar na cidade para mim, outro medicamento, entendeu? Então, assim, eu acho que isso foi um absurdo o que fizeram com nós. Porque, há um tempo, a CEMIG realmente tinha ido lá, no Paraíso, e conversou comigo, com o Cacá, mas eles falaram que era uma conversa informal, e falou assim, que a gente tinha que desocupar, mas que eles iam passar, ia dar 30 dias de prazo para a gente desocupar. Aí a gente falou para ele o seguinte, mas nós, pescadores, temos o direito de estar aqui. A gente precisa aqui para trabalhar. Aí ele falou o seguinte, vocês podem ficar aqui. Se vocês conseguirem um documento pela União, assinado pela União, vocês podem ficar, porque senão vai tudo para o chão. Falou desse jeito com a gente. Eu fiquei tranquila, porque falou que tinha 30 dias, né? Quem falou assim para você, Silvana? É um pessoal da CEMIG, que eu não sei o nome, que chegou isso, na embarcação. Uhum. Isso, acho que foi na época que eles estavam, né, tirando essas fotos, essas coisas lá. E aí, outra coisa, eles falam que lá não tem morador. Pescador, eles realmente não vão encontrar mesmo durante o dia. Por quê? Pescador pega o peixe na água, não é dentro do rancho, entendeu? A gente precisa do rancho para a gente descansar, guardar nossas coisas. E a gente não tem condições de estar indo e voltando para a cidade todos os dias. Levantar às 5 horas da manhã, colocar uma carretinha com um barco, motor, ir para a represa, voltar de noite, de novo, tornar, colocar tudo de novo. Quem que aguenta isso? Ser humano nenhum aguenta uma coisa dessa, não. Entendeu? E, igual, o meu rancho não foi desmanchado. O meu amigo estava lá do lado. Mas é o seguinte, colocaram a notificação na minha porta e falou comigo o seguinte, tem que tirar até às 6 da manhã. Aí pensei, né, a gente virou vagalume, né? Para trabalhar à noite, formiga. Mesmo assim, ainda carreguei muitas coisas minhas, tirei.
tirei a telha, uma parte da telha, porque eu não tinha lugar de colocar as minhas coisas, né? Levei para a Não cidade. ofereceram nenhum lugar, Não, não, não. nem transporte para Não, nem transporte. Isso foi a noite toda em carro pequeno mesmo, carregando carro pequeno. Isso foi várias viagens, sem luz. madrugada adentro. Madrugada adentro. Madrugada adentro. E nisso eu tenho problema de coluna. Eu já tinha acabado de voltar do hospital, medicada. Aí eu tive que pegar muito peso. Aí já foi mais outra semana que eu fiquei sem trabalhar, porque eu tornei a voltar para o hospital de novo. Entendeu? Não tive oportunidade de trabalhar. Até hoje, na verdade, a gente não está trabalhando direito. Porque você sai para a água e fica com aquele... Será que eu vou chegar lá? O meu rancho ainda vai estar de pé? Né? Com aquela insegurança. Então, hoje eu estou aqui para falar o seguinte. Nós não queremos terra de ninguém. Não queremos terra de ninguém. A gente está lá porque a gente precisa estar lá para trabalhar. Entendeu? A gente precisa daquele local. Nós não temos condições de ir e voltar todo dia. Não temos. Então, eu já, igual eu falei para vocês, tem mais de 30 anos que eu estou na beira da represa. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Eu estou me sentindo humilhada. Eu fui humilhada, ser proibida de entrar na minha própria moradia. Então, assim, eu espero que a justiça seja feita e atende, né, a gente. Eu estou, como se diz, entregando na mão de Deus, porque a gente precisa muito de estar lá para trabalhar. Obrigada. Silvana, obrigada. Muito difícil, né, Silvana, esse relato. Vou convidar aqui para compor a nossa mesa o deputado federal, Padre João. Bem-vindo, Padre João. Vem cá sentar com a gente. Ô, Silvana, deixa eu te fazer umas perguntas que eu acho que vão ajudar também. Depois dessa ação de demolição lá do rancho, onde vocês estão? Eu, na verdade, continuo lá, né? Eu continuo uma parte aberta, né? Está toda aberta ao redor, só tem a telha em cima. Eu continuo lá. Eu preciso estar lá para trabalhar. Eu não posso sair de lá. Se eles tivessem jogado no chão, eu estava lá, debaixo de uma árvore. Porque eu vou para a cidade fazer o quê? Eu sou o seguinte, se mandar eu para a cidade, vocês estão me mandando para a prisão. Porque lá é onde eu cresci e vivi, e eu espero que eu morra lá. Entendeu? Então, é isso. Obrigada, Silvana. Isso é muito importante, você falar sobre isso. Você tem um pertencimento com aquele lugar que não serve em nenhum outro lugar no mundo. Não. É isso? Não. Importante. Outra coisa que eu queria te perguntar. Você ainda teve essa questão de tirar suas telhas de madrugada, tirar seus pertences de madrugada. Agora, chegaram alguns relatos, e a nossa assessoria também conferiu alguns relatos, de alguns ranchos e casas que foram demolidos com os pertences das pessoas dentro. Você podia contar um pouco o que aconteceu com os seus vizinhos? Demais. É um absurdo. Era geladeira, fogão. Uma coisa que eu nem queria tocar nesse assunto é o seguinte, que uma coisa que me toca muito, porque eu já passei muita dificuldade na minha vida, é ter visto aquele monte de alimento jogado fora dentro dos barracos, com tanta gente com fome. Eu falo isso porque eu já passei muita necessidade na minha vida. Eu queria que eles estivessem aqui. Queria, porque a gente antes, nós éramos 6 irmãos. A gente tinha uma cabra que ela dava meio litro de leite. Os irmãos ficavam brigando para ver quem que levantava primeiro para poder tirar o leite da cabra, porque aquele que tirava primeiro é que levava a maior parte. Eles não presenciaram a mãe esperando os filhos comerem para ver se sobrava para eles comerem. Eles não fizeram isso. Porque se eles tivessem passado por isso, eu tenho certeza que eles não fariam uma coisa dessa com a gente. Com certeza, Silvana. Mas os covardes são assim. Eles tentam se colocar de muito grandão, muito poderoso, mas na hora de ser fiscalizado, correram tudo. Mas eles vão ter que vir aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada demais pela sua fala, pelo seu relato, e eu sinto muito por tudo que aconteceu. Padre João, você quer dar uma saudação agora? Vai ouvindo? Tá bom. Bem-vindo sempre, viu? Estou te dando uma mão aqui, pá. Vamos agora escutar, gente, o Anilson Carlos Pereira da Silva, também pescador da região do Paraíso, em Felixlândia. Bom dia a todos. Só para complementar o que a Silvana acabou de falar aqui, o pescador ele vive em perfeita harmonia com a represa e com o que eles se denominam APP. Mas, porém, quando houve a ação, ela foi de forma truculenta, que nos indignou tudo, marginalizando quem estava lá dentro. Eu entrei lá como um pescador. Eu saí de lá me sentindo um lixo.
você ter que ficar entre uma máquina e não era um rancho, porque um rancho, as moradias dos pescadores são precárias, mas entre uma máquina e o próprio material que eu tinha para continuar trabalhando no dia seguinte. Mas eu gostaria muito, quando a gente olha aqui, ó, dentro das próprias leis ambientais, onde abre precedentes, que não havendo uma degradação, há sim a possibilidade de que eu consigo lá, isso, da minha subsistência, como um pescador, eu necessito daquela área. Eu não estou ali com fins igual foi proposto pela CEMIG. Vamos lembrar lá atrás o propósito da CEMIG lá em Três Marias, que nós, pescadores, derrubamos. Aquela intenção dele, aquele projeto milionário dela e dos governos que apoiam ela hoje, era de preservar alguma coisa? Encher um espelho d'água de placa solar? Mas isso é em represária, porque todos os pescadores, eles se uniram. São a represa de Três Marias, o Lago Artificial, e ele abrange 7 municípios. O que eles não entendam, que não há dentro desses 7 municípios nenhuma empresa que emprega direto ou indiretamente como a represa. Isso desde que ela foi construída. E nós lá vivemos em perfeita harmonia e garantindo a sustentabilidade dela, que ainda nos dá ainda a possibilidade de vivermos com dignidade. Quando eu parto de princípios, eu fico muito triste. Eu gostaria muito que o Estado agora me respondesse, que me garantisse. Porque será que vão me tirar o direito de trabalhar? Será que eu vou pagar uma conta? Será que quando me marginalizaram lá, eu era o criminoso ou criminosos foram os que foram presos a semana passada, durante a semana? Porque eu ando, sim, com meus pés sujos de lama, mas eu ando com a minha cabeça erguida. E não tenho vergonha de falar em hipótese nenhuma. O meu maior orgulho é ser pescador. Falou tudo, seu Anilson. Muito obrigada pela sua fala. Vamos agora escutar o Jairo Teixeira de Matos, membro da Associação de Moradores da Comunidade do Paraíso. Bom dia a todos. Bom dia a todos da mesa. Com muita tristeza que eu também venho aqui representar a nossa associação, nossos moradores, que inclui também os pescadores, que lá, além deles, tem vários outros moradores que fazem parte dessa comunidade e que a gente foi muito maltratado pelo Ministério Público, foi desrespeitado pela Polícia Militar, porque a gente ficou sabendo dessa ação, como todo mundo, os caminhões e as máquinas estão indo lá, toda hora eu recebi uma ligação, o pessoal está indo desmanchar os ranchos. Eu falei, gente, mas isso não existe. Aí, sabendo da informação, me desloquei para a comunidade, chegando lá, me deparei já com um bloqueio da Polícia Militar, no qual fui informado que eu não poderia entrar. Meu pai reside no local, ele não é pescador, mas ele reside lá já há praticamente quase 9 anos, que ele frequenta e reside de forma fixa há 5 anos. Aí eu pedi ao policial para eu poder entrar e buscar meu pai. O policial falou que eu tinha 10 minutos para mim ir e voltar. E eu falei, como que eu vou com esse tempo? Eu falei, eu tenho que pegar minhas coisas, as coisas dele. Ele falou, você não pode tirar nada, vocês não podem tirar nada de lá. Eu fui, voltei com meu pai, trouxe as coisas de alimentação dele dentro do carro, chegou, foi revistado. A primeira coisa que o policial me perguntou se eu tinha arma dentro do carro. Eu falei com ele, eu não sou bandido e nem policial para andar armado. E, até então, fiz contato com os vereadores que estão ali presentes, o Gino, o Tiago e o Preto. Pedi eles ajuda, no qual eles se prontificaram. A gente desceu, conversamos com os policiais, entramos. O procurador falou para a gente, eles são testemunhas, que não ia derrubar os barracos, não ia derrubar os ranchos, que ia limpar a área, de desmanchar aqueles ranchos que estavam em construção e os que não tinham condições de habitação. A gente ainda questionou, mas esse tanto de equipamento para não derrubar, não, nós vamos limpar. E o que eu fiz? Voltamos para a cidade para procurar uma advogada para poder tentar nos defender. E, chegando lá fora, a multidão, todo mundo impedido de entrar, a gente fez o quê? Eu acalmei o pessoal, falei, gente, eles vão deixar a gente entrar, vão deixar a gente tirar, que foi o que nos foi passado. Só que eles não deixaram a gente fazer nada. Quando eu cheguei na cidade, já chegou a notícia que estava passando por cima de tudo.
desmanchando casa, com todos os pertences, igual a Silvana falou, com alimentação, com produtos pessoais, com tudo. E uma coisa que me deixa muito indignado, lá na orla da represa de Três Marias, tem várias pousadas, vários loteamentos. Aquele local que a gente está é o único ponto turístico, é o único ponto que o pessoal, o pobre, tem acesso na beirada da represa, porque não tem mais nenhum lugar. Todos os locais são condomínios fechados ou são de empresa. E eu queria saber assim, do poder público, do Ministério Público, que foi lá tirar a gente, lá na Ilha do Mangabaú deve ter quase 4.000 casas. Lá é rodeado por água. Eles nos acusaram de fossas. Lá tem 4.000 fossas. Lá do lado tem o condomínio Praia Nova, o Lago do Cisne, também tem um grande número de habitantes. Será que as fossas desse pessoal lá não poluem, não? Será que é só a nossa? Se vocês verem em todos esses condomínios na orla, todos eles, as construções estão dentro da área de EPP. Será que aquele pessoal que tem condições de comprar, será que é diferente de nós, que não tem condições de comprar o terreno? Então, eu queria essa resposta. Muito obrigada, viu, Jairo? E, com certeza, a gente vê esse tratamento desigual, né? A represa de Três Marias, ela tem muitos condomínios, tem muitas casas de luxo, e a gente sabe que, para o saneamento, existem soluções. Pode haver ali uma solução de saneamento para que o esgotamento não chegue até a represa, que era, inclusive, uma das obrigações que a gente espera da CEMIG. Existem formas de saneamento ecológico que podem ser pensadas para o local. Não há uma impossibilidade da permanência das casas e das pessoas lá, como você bem disse. Obrigada demais pelo seu relato. Vamos agora, a gente, passar para o Valtim Quirino da Rocha, presidente da Colônia de Pescadores e Agricultores de Três Marias e região. Cadê o Valtim? Aí, Valtim. Bom dia a todos. Quero cumprimentar meus companheiros que vieram de longe. Primeiramente, quero cumprimentar a mesa que nos acolheu aqui num momento tão difícil que nós estamos passando, mas isso não é surpresa para nós. Sempre a gente espera isso da CEMIG. A CEMIG, em Deus que constituiu a barragem de Três Marias, que foi a primeira barragem que teve em Minas Gerais, sempre ela está nos surpreendendo. Cada dia dando um prejuízo maior para nossos trabalhadores da pesca, matando os nossos peixes. Agora, então, querendo, com medo da pescada, quer matar os nossos pescadores também. Que isso que aconteceu, esse fato, companheiros, isso vai deixar muita gente doente. Nós temos companheiros que moram na beira da represa há 40 anos. O pessoal sempre me ligando. Valtim, eles vão vir cá derrubar nosso barraco. Tem pessoas já doentes, já preocupadas com essa situação. Nós temos famílias que vivem na beira da represa e vivem bem. Tenho orgulho de representar esse pessoal, que são pessoas que trabalha com honestidade, vive com o suor do próprio rosto. Aí, infelizmente, nós temos essa empresa que sempre trabalhou contra nós, sempre tentou destruir nossos pescadores. Inclusive, nós temos outras barragens também, além de Três Marias, aqui no Funil, que a mortandade de peixe que tem lá é um assassinato muito grande dos nossos peixes lá na barragem que eles têm matado. E, infelizmente, não tenho reparado nenhum dano com os nossos trabalhadores. Nós estamos passando por esse momento, mas eu quero deixar com certeza que esses meus trabalhadores não vão ficar nesse prejuízo. Nós vamos lutar até a última instância, mas vão recuperar esse prejuízo que deram nossos trabalhadores no município de Felizlândia. Estamos juntos, agradeço muito a Assembleia Legislativa, que é sempre a nossa casa. Vou agradecer o mandato aí, junto para servir, que sempre tem apoiado os nossos pescadores. Agradecer a nossa deputada, que está abraçando nossa causa. Nós precisamos muito de apoio de vocês para nós vencermos junto esta batalha. Companheiros, não vamos desistir. Esse é o primeiro passo. Nós estamos juntos e vamos vencer essa batalha. Com certeza, companheiros, nossos pescadores sempre foi um homem e mulher abençoada por Deus. Nunca perdemos a batalha, e não é essa que vamos perder. Estamos juntos, companheiros, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Valtim. Valtim, você está nessa tarefa difícil de representar a colônia de pescadores de toda a região, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho também
Quantos são os pescadores de Três Marias? Há quanto tempo vocês exercem essa atividade ali na represa? Qual a história de vocês com a represa? Aproveitar aqui, você como representante geral aí dos pescadores da Olha, região. deputada, eu sou presidente da Federação dos Pescadores do Estado de Minas Gerais também. Ah, chique. Sempre onde nós temos barramento, barragem da CEMIG, nós temos problema. A nossa colônia de pescadores é em Deus de 1960, de Três Marias. 1960. Nós já tivemos assassinato de pescadores pela barragem. O pescador dizia, os guardas da CEMIG já atirou em pescador, matou pescador. Nós temos esse relato na barragem de Três Marias. Sempre tivemos problema com a CEMIG. A CEMIG nunca foi a nossa parceira. Mataram muito peixe. Até o pessoal dizia assim, ó, lá tem o cemitério do peixe de Três Marias. Na barragem, lá nas turbinas, matava, era caminhão de peixe, saía, era caminhão de peixe e enterrava lá, matando nossos peixes. E por isso que o pescador não podia chegar lá perto, para não denunciar. Infelizmente, nós tivemos sempre esse problema. Isso não é surpresa que nós tivemos agora, sempre nós esperamos isso da CEMIG. É isso, obrigada, Valdir. Muito grave, é isso, é um histórico de uma relação tensa. Se vocês formaram essa associação em 1960, com certeza, antes disso, inclusive, já tinha muita gente com histórico de tensões ali no território. Com certeza, com certeza. Né? Então, eu acho que esse caso nos chama, Leleco, Padre João, para a necessidade da gente construir, aproveitar agora nosso governo, cara, o governo Lula. Tem que sentar com áreas que são da União e que estão cedidas hoje para a CEMIG, cedidas para a CEMIG conseguir, inclusive, produzir a energia e ter os lucros que precisa. Mas que está cedido, se a área é da União, a União precisa chamar uma mesa de diálogo para que a gente consiga criar algumas pactuações que possam fazer com que a relação entre pescadores, entre moradores e CEMIG se apazigue nesses territórios. Quantas mais pessoas a gente vai ter que ver tendo a sua vida prejudicada, quanto mais sangue derramado. Porque eu falo de sangue derramado, gente, porque a gente está aqui lembrando de um companheiro que perdeu sua vida assassinado por um morador da CEMIG. Mas como que não está a situação de saúde mental, inclusive, de vocês, depois dessa derrubada das casas? Essa incerteza sobre o futuro, gente, deprime qualquer um, tira a paz de qualquer um. E isso também adoece, isso também retira vidas. Então, a gente precisa dessa mediação, e eu acho que essa audiência aqui, para além de tratar da denúncia do caso específico dessa demolição, precisa sair também com esses encaminhamentos. Obrigada, viu, Valdir? E vamos juntos nessa luta. Vamos agora, gente, escutar, então, a Paula Márcia de Oliveira, assessora de Relações Institucionais do Instituto Guaicuí. Bom dia, gente. Queria agradecer, primeiramente, né, o deputada Bela Gonçalves, o deputado Leleco, por chamarem essa audiência. Agradecer também ao deputado Padre João, porque esses três deputados, desde o primeiro momento, estiveram sempre à disposição para ouvir e dar voz à comunidade e encaminhar, né, uma série de providências que a gente acredita que surtiram o efeito de suspender a ação no dia seguinte, porque, ao que consta, a ação continuaria. Queria também agradecer ao doutor João Márcio Simões, da Defensoria Pública da União, que foi realmente dos atores que a gente acionou lá, né? A gente passou o dia ligando para Deus e o mundo, pedindo socorro. O doutor João foi dos primeiros também a se prontificar, chegou aí lá à noite, chegou aí lá à noite, me ligou, estava lá. Então, né, e queria cumprimentar todas as pescadoras e pescadores que estão aqui, nas pessoas da Silvana e do Cacá, com quem eu tenho tido a honra de conviver nos últimos anos, né, nessa tarefa nossa de assessoria técnica independente para as populações atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Bom, gente, a região conhecida como Paraíso em Felizlândia, como, né, eles trouxeram aqui para a gente, ela é ocupada há 20 anos por um grupo de pescadores
que, no exercício do ofício da pesca, que é a fonte de subsistência deles, Cacá trouxe isso com muita ênfase, né, de suas famílias, eles passaram a ter estruturas à beira do Lago de Três Marias. Esse grupo de pessoas, eles têm dupla residência, Bela. E isso foi reconhecido para fins de acessarem o programa de transferência de renda. Há muitas duras penas, né? A gente conseguiu fazer esse trabalho, contando também com a colônia, para caracterizar o modo de vida do pescador, para fazer as instituições de justiça entenderem que, né, a nota técnica que foi construída, uma colega deu um título muito feliz, para além de quatro paredes, né? Porque não dá para querer colocar todo mundo na mesma caixinha. A gente tem que olhar para a realidade das pessoas e entender o modo de vida delas. Então, a estrutura dos pescadores, elas não são de alvenaria, elas são essenciais para eles poderem trabalhar. A gente ouviu isso aqui no relato, né, do Cacá e da Silvana, e tenho certeza que teríamos tantos outros relatos assim. E, nos últimos anos, além dos pescadores, outras pessoas começaram a se instalar na região. E o que aconteceu no dia 3 de setembro? No dia 3 de setembro, todas as pessoas ali da região de Paraíso, pescadores e demais, foram surpreendidos por uma ação de despejo simplesmente ilegal. Isso não pode ser admitido. As pessoas não foram notificadas, as pessoas, a gente ouviu todos os relatos aqui, o Jário também trouxe, não puderam acessar o local, não puderam retirar os seus pertences, várias residências foram destruídas. Essa ação, gente, a gente não pode aceitar por quê? Porque ela não tem amparo em nenhuma ordem judicial, ela não respeita as diretrizes que existem, como a Resolução 510 do Conselho Nacional de Justiça, porque simplesmente falar vocês estão numa área que não pode ser ocupada não resolve a questão, né? A questão é muito mais complexa e há direitos a serem respeitados. As pessoas passaram momentos de terror, sofreram prejuízo material. Então, o que nos trouxe aqui hoje é, essencialmente, a ilegalidade e a violência dessa ação, né? Que foi sofrida por todas as pessoas ali de Paraíso. Mas a gente precisa ir além, a gente precisa denunciar isso que aconteceu, a gente precisa buscar reparação para aqueles que sofreram danos, mas a gente precisa ir além, porque tem uma questão posta, e existe uma insegurança do futuro, né? Então, a gente precisa trazer à luz a questão dos pescadores, que estão ali por um motivo, que é exercer a pesca. E eles têm o direito de exercer esse ofício, que é a subsistência das suas famílias. Então, se há problemas, como foi apontado, né, no procedimento investigatório do Ministério Público Federal, problemas relacionados à existência de fossas, né, que foi questionado aqui, 2 pesos e 2 medidas, mas se isso objetivamente é um problema, se há problema com o lixo, que foi outro ponto apontado no inquérito, precisamos dialogar e buscar soluções, mas essas soluções elas envolvem também o poder público. Isso não é ônus só dos pescadores ou dos demais residentes. Então, a gente precisa reconhecer, Leleco trouxe isso, que os pescadores eles agem como agentes de preservação ambiental. Eles não são os poluidores, eles não são os destruidores, muito pelo contrário, né? Eles monitoram a vida na água. Então, se há mortandade de peixe, como, inclusive, andou acontecendo com mais frequência depois do rompimento da barragem aqui em Brumadinho, os primeiros a darem o alerta são os pescadores, que estão ali noite e dia na água, né? Questão do lixo. Eles tentam recolher o lixo que nem necessariamente é deles, e disso o Instituto Guaicuí é testemunha. A gente viu várias ações, eles fazendo mutirões para recolher o lixo. E, como o Cacá trouxe aqui também, o próprio Código Florestal, que foi evocado, né, para motivar o procedimento de investigatório criminal, e a ação do dia 3, essa ação violenta e ilegal, ela autoriza a realização de atividades de baixo impacto ambiental, que pode ser entendida a atividade dos pescadores ali em Paraíso. Então, a gente precisa que as autoridades, ao invés de ações ilegais e violentas, ajam no sentido de buscar soluções sustentáveis, soluções que deem segurança para que os pescadores possam continuar a exercer o seu ofício e manter suas fontes de renda em condições dignas, porque, né, pescador deve ser respeitado e os direitos devem ser observados.
Muito obrigada. Maravilha. Obrigada, Paula. Maravilha. Vamos agora escutar, gente, o João Márcio Simões, defensor regional de direitos humanos da Defensoria Pública da União. Na noite em que vocês estavam sofrendo, né, ainda a ação, eu liguei para o Padre João, o Padre João falou, olha, eu estou aqui pela região. E esse é um defensor, gente, que, de fato, não fica dentro de gabinete. Ele fica dentro de gabinete só para despachar as peças, porque, fora isso, ele está rodando, está onde a violação de direito está buscando soluções. Todo o meu reconhecimento ao seu trabalho, viu, doutor João? Padre João? Ai, gente, mas Padre João também é essa pessoa. Não fica dentro de gabinete, não. Está rodando Minas Gerais toda. Esclarecer, eu passei 12 anos de seminário. Quase que eu chegava lá. Tá vendo? Eu não errei. São os dois Padres Joãos. Doutor João, com a palavra. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer o Leleco, a deputada Bela, pelo convite. E dizer que esses dias 3 eu tive uma alegria muito grande. Eu estava em Brasilândia, fazendo a comemoração de um assentamento de 86 famílias. Era a comemoração. É uma ação de reintegração de posse, de coletividade, que transformou em assentamento do INCRA. Né? Era a alegria que a gente estava lá celebrando, as famílias todas felizes. E lá eu tive essa notícia, lá em Brasilândia, e acabei que 10 horas da noite eu estava lá, no paraíso, lá, vi a destruição, pude ver a ação surpresa e violenta, a truculência dessa ação, né? E a gente vê que são coisas que não se pode hoje mais, a gente tem que condenar esse tipo de ação. Tá? A permanência de pessoas tradicionais com natureza hoje é trabalhado por todos nós. Vocês não sabem, mas no Rio São Francisco, aqui que está fazendo agora a demarcação do território, é uma luta, e aqui eu vou falar do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União e dos vários atores, os pescadores artesanais de lá. O objetivo é demarcar para quê? Para permanecer os pescadores poderem permanecer lá, os nossos vazanteiros, né? Lá eles são chamados de vazanteiros lá, mas desde de Montes Claros até Três Marias, essa região toda está sendo demarcada justamente para isso. Né? A gente trabalha com os apanhadores de Sempre Viva, para quê? Para permitir que eles continuem, o parque, eles continuem convivendo pacificamente e eles exercendo o seu mistério. A mesma coisa tem que ser com os pescadores. Se tirar os pescadores de lá, não vai, como é que eles vão sobreviver? Eles não vão. Então, a gente tem que aprender. Né? A gente está vivendo hoje, toda hora a gente é empurrado por grandes empreendimentos. Vai vir um progresso, vai melhorar, vai tudo, e vai tirando o povo de um lugar para o outro. Né? Esses deslocamentos involuntários de pessoas, eles são violadores de direito, eles trazem violação, ainda que com ações lícitas. Às vezes, até quando o juiz manda, acontece a violação de direito. Vocês imaginam numa ação surpresa como essa? Eu não esqueço o dia que eu conversei com a senhora, ela não sei se era pescadora, mas eu me lembro bem, ela me contou que perdeu os 2 filhos e foram para lá, ela e o esposo, né, para tentar esquecer essa dor, e ali você consegue, que o lugar é muito bonito, na realidade, né? É muito maravilhoso. E essa ação truculenta passou por cima disso tudo aí. Tá? Alguém falou no início aí, a própria lei hoje prevê, né, a lei do SNU, que hoje prevê a permanência de pessoas tradicionais, ainda que em áreas de APP. Eu acho que o que acontece aí é igual resolver o problema das tomadas nos presídios. Como é que o nosso governador, eu falo isso que eu sou conselheiro do COPEM, faço inspeções nos presídios, né? Não pode ter tomada dentro da cela. Tudo bem, não pode ter tomada. Então, o que eu faço? Eu taco a pessoa lá dentro, tiro o único contato que ela tem com o mundo externo, que é ver uma televisão. Aquilo vira o quê? Uma masmorra. Ele cometeu o crime, cometeu, ele está pagando pelo seu crime dele. Mas ele é obrigado a ficar no lugar daquele, sem uma televisão, sem água, sem acesso a nada. Isso é violação de direito. E que o Estado pratica todo dia.
A mesma coisa aqui. Né? Como é que nós vamos resolver o problema lá dos pessoal? Tira os pescadores daqui, é muito mais fácil tirar. Né? Eu tiro a televisão lá da cela e tiro os pescadores de lá, resolver o problema, a natureza vai estar protegida. E as pessoas que se lascam. Gente, com esse tanto de empreendimento, eu já ajuizei uma ação, embora ela não vá ganhar, mas a minha defesa é, vocês querem implantar, fazer empreendimento aqui? Eu sou a favor. Regulariza o território primeiro. Entendeu? Que aí você vai separar. Onde é que você vai arrumar seus empreendimentos, seu progresso para lá, mas vai deixar as outras pessoas conviverem com a natureza. Se não fizer isso, não tem jeito. Né? A gente vê essa ação truculenta, é uma ação assim, tem que ser condenada. Tá? A gente vai sabendo, deve ter alguma coisa errada nessa ação, eu tenho certeza que o Ministério Público não embarcou numa coisa dessa assim, chancelou, tem que ter alguma coisa. A própria Polícia Militar. Eu falo que são parceiros de outras ações. Nós estamos falando da CEMIG aqui, ó. A CEMIG está desenvolvendo um projeto bonito com a gente lá, com os Machacali, ensinando eles a manejarem a energia de maneira segura. Né? E talvez isso seja a hora da gente denunciar e desafiar o poder público dele aprender a lidar com coletividades. O poder público não sabe. É tanto que o nosso SUS é ótimo, mas precisou de vir uma Covid, né? Vocês lembram? Aí veio a Covid e viu que ele não dava para resolver o coletivo. O coletivo tinha que dar uma outra solução. Qual que foi a solução que deu? Tu querem colocar ela? Né? Vão tratar primeiro daquelas pessoas, comunidades mais carentes, vão lá dar vacina para os indígenas, para os quilombolas. Ah, mas por quê? Gente, é porque é o lugar mais vulnerável que tem. Se pegar ali, vai arrebentar tudo. Vai dar, entendeu? Todo mundo. Aí a gente tem que aprender a fazer isso. O Barroso, na ação de medicamento, eu gravei isso, toda hora eu fiquei repetindo, e que eu acho que a gente tem que saber. Né? Os recursos públicos são finitos, assim como os recursos da natureza. Não dá para todo mundo utilizar da forma que quer e também não vai dar para o poder público atender todas as necessidades. E é por isso que a gente tem que estabelecer determinados limites para que todos possam ter acesso, e não um só. Né? E é isso que tem que fazer também com relação a essas áreas de APP. Né? Tem os limites, só que o poder público não quer ensinar determinados limites, e algumas vezes também algumas pessoas não querem ter algum limite. Tem que ter. Os nossos recursos são finitos. Né? Eu acho que fica aí... A Defensoria já também, assim como a associação, já ajuizou o mandato de segurança, está lá em Sete Lagoas. Essa ação o juiz já reconheceu como ilegal, tá? Ela não vai acontecer. E o que hoje a gente tem que trabalhar, já estamos em conversa, inclusive, com a doutora Ana Cláudia, espero também que o próprio Ministério Público entre nessa luta, e eles têm histórico disso, de trabalhar assim. Eu trabalho com 2 aqui, posso citá-los, né? Doutor Helder e doutor Edmundo, desde 2017, que a gente trabalha na defesa de comunidades tradicionais, eles fazem de tudo. Então, não é o órgão em si, né, que cometeu algum lapso em si, que ele é muito atento à defesa, inclusive, dos povos e comunidades tradicionais. Tem até uma Câmara lá que cuida só de interesse de povos e comunidades tradicionais. Então, é só para dizer para vocês assim, inclusive eu tenho certeza que até com o Ministério Público a gente vai ter que ajustar, sentar, para a gente ver a forma dessa permanência pacífica de vocês lá. Né? Não vai reparar o que aconteceu, isso aí vocês vão ter que se tomar outras medidas, né? Mas vai ter que tolerar não, respeitar a convivência de vocês lá, exercendo o direito de vocês. Tá? É essa a ideia. Tá? E não é nada de coisa ilegal. É tudo legal. Tá? Como diz, tá? É legal o pobre, né, ficar na área lá,
preservando a natureza. E eu tenho também, agora eu já posso falar com você, dos meus 61 anos, eu posso falar, se a gente tirar vocês de lá e deixar tudo para empreendedor, não vai sobrar natureza para a gente. Então, toda hora que a gente defende a existência de vocês lá, eu, na realidade, estou trabalhando para o meu netinho, para ele viver mais um pouco, ter a natureza e viver. Tá? Vocês é que ajudam a defender, nos ensinam a conviver com a natureza e respeitar, né? E tirar dela o que é aquela convivência harmônica. Né? Vai, pesca, tira o seu, amanhã o rio dá outro peixe, volta lá. Tá? A Defensoria Pública da União. Então, eu já expressei a minha impugnação a essa ação surpresa, essa ação que foi feita desordenada, sem respeito das pessoas. Tá? E vamos lutar agora para remediar isso lá, para a permanência de vocês no local lá. Obrigado. Muito obrigada, doutor João. Vamos agora escutar também o tenente-coronel Mário Lúcio para compreender o que aconteceu e qual foi o acompanhamento da Polícia Militar a essa ação. Me ouvem bem? Sim. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Senhora deputada Bela Gonçalves, deputado Leleco Pimentel, deputado Padre João, no nome de quem cumprimento a todos os presentes, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar dando a versão da Polícia Militar nessa audiência pública. Eu montei um pequeno texto aqui, porque foram várias ações que vão coordenar o meu pensamento aqui e depois vou me colocar à disposição para responder as questões. Né? Estou aqui representando a Polícia Militar e, com o devido respeito institucional, né, prestar os esclarecimentos a respeito da atuação da PM na operação realizada na região conhecida como Alterosa, Paraíso, às margens da represa Três Marias. Desde o início, é fundamental destacar que a Polícia Militar não teve qualquer papel de protagonismo na referida operação, tampouco atuou de forma autônoma. Nossa participação se deu exclusivamente em caráter de apoio institucional, conforme requisição formal do Ministério Público Federal, que coordenou toda a ação em conjunto com a Polícia Federal e a CEMIG. Essa atuação do Ministério Público foi motivada por representação da própria empresa CEMIG, que identificou mais de 300 construções irregulares localizadas abaixo da cota de inundação do reservatório da usina de Três Marias, ocupando ilegalmente cerca de 7.000 quilômetros de margens de área de preservação permanente. O que eu estou lendo para os senhores aqui está tudo na requisição do Ministério Público para colher o apoio da Polícia Militar na atuação. As estruturas eram, em sua maioria, precárias, desabitadas e causavam danos ambientais, entre eles. Danos esses que estavam lá na requisição apresentada à Polícia Militar para que a gente pudesse apoiar. Supressão de vegetação nativa, lançamento de efluentes sanitários diretamente no solo e no espelho da água, utilização de fossas negras, captação de água bruta e descarte irregular de lixo. Essa situação, né, elencada, ela, em tese, configura crime ambiental. No que diz respeito à Polícia Militar, reitero que, desde o planejamento da operação, foi acordado de forma expressa que nossa atuação seria limitada aos acessos do local, sem entrada na região alvo da fiscalização e sem uso de força contra qualquer cidadão, uma vez que é uma matéria de competência federal. Nossa missão exclusivamente preventiva e periférica
com foco na preservação da ordem pública e na garantia da integridade física das equipes envolvidas e da comunidade local que, porventura, chegassem lá. O efetivo, o nosso efetivo, que foram de 12 militares, um efetivo relativamente pequeno para qualquer tipo de operação, ele foi posicionado nas entradas vicinais, controlando e acolhendo as pessoas que, porventura, se dirigissem à região. A gente nem sabia se teria esse tipo de acesso. Orientando com respeito, urbanidade e sem nenhum tipo de confronto ou coerção. Posso citar aqui o vereador Gino, que chegou lá no local, é um parceiro da Polícia Militar lá em Felizlândia, juntamente com a prefeita São, e, salvo muito engano, eu não tive contato com ele, ele deve ter sido bem atendido pela polícia ao chegar lá no local. Estou falando tanto ele quanto as demais pessoas e lideranças. Conforme verificado pelos levantamentos prévios e pela própria fiscalização in loco, a localidade encontrava-se praticamente desabitada, com pouquíssimas pessoas presentes durante a operação. A remoção das estruturas, composta principalmente por lonas e madeiras, ficou integralmente a cargo da CEMIG e dos órgãos técnicos, fiscalizados pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. No planejamento, ao ser solicitado o apoio da PM, que participa N vezes nos 853 municípios do Estado, de algum tipo de reintegração, nós colocamos que as construções de alvenaria com característica de habitação seriam preservadas e apenas notificadas. Essas notificações que, inclusive, nos foram apresentadas. Eu não sei se a comissão tem acesso a ela, né, mas elas nos foram apresentadas. Então, né, nós, lá em Felixlândia, que tem um pelotão, depois tem o batalhão, o qual eu comando, que fica com sede em Curvelo, que é a porta de entrada dessa comunidade, nós passamos essas decisões operacionais, né, de apoiar ou não a operação, ao comando da Polícia Militar. E as decisões operacionais com as quais estruturas seriam demolidas ou mantidas não passaram pela PM. A única coisa que foi combinado é que nenhum tipo de família seria retirada, e lá existiam algumas famílias, né? A gente tinha identificado isso, e casas, né, alvenarias com característica de habitação também não seriam demolidas. Essa questão foi conduzida exclusivamente pelas autoridades federais com base em critérios técnicos e jurídicos previamente definidos e que nos foram demonstrados e que nos pareciam manifestamente legais. As lideranças comunitárias e autoridades locais que estiveram presentes no dia da operação foram devidamente acolhidas e tiveram acesso direto ao procurador responsável pela coordenação da ação, o que evidencia transparência e institucionalidade no processo. É lógico que não cabia, né? Era um atendimento do procurador, mas a todo momento que chegava a gente, os vereadores ali são prova disso, a gente acionava o procurador, porque tinha uma distância, né? A gente acionava ele lá dentro, porque nós não estávamos lá dentro, nós íamos lá, chamávamos e pedia a ele que atendesse. E liberávamos o acesso de advogados, vereadores e lideranças que pudessem acessar o local. Então, eu gostaria de reafirmar que a Polícia Militar, ela reafirma o seu compromisso com o Estado Democrático de Direito, com a legalidade das suas ações e com a proteção dos direitos humanos, com respeito incondicional ao cidadão mineiro, aos cidadãos mineiros.
Nossa atuação na localidade se deu dentro dos limites, o nosso entendimento é que se deu dentro dos limites legais, com total observância ao papel de força auxiliar e apoio, sem qualquer desvio de função, sem protagonismo e com absoluta ausência de uso da força ou de qualquer ação repressiva. Concluindo, nós nos colocamos à disposição de todos, da comissão, dos pescadores, da comunidade local, para todos os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e permanecemos firmes no compromisso de servir a sociedade com responsabilidade, equilíbrio e respeito. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar podendo dar a versão da Polícia Militar aqui nessa comissão. Muito obrigado. Tenente Coronel, muito obrigada pela sua fala. A gente compreende que a ação, de fato, não foi uma ação protagonizada pela Polícia Militar. A Polícia Militar foi chamada a dar apoio a uma questão. Mas eu acho muito importante que a gente transmita ao comando o entendimento de legalidade, que eu acho que tem que perpassar as decisões da polícia quando decide se vai ou não dar apoio a uma operação policial. A primeira coisa existe ordem judicial para essa operação ou não? Se não existe ordem judicial, a gente tem aqui um problema de legalidade sério, que é o que a gente está debatendo nessa audiência pública. Porque todos os casos em que há posse consolidada, e nesse caso a gente está falando de uma posse consolidada há muitos anos, seja de pescadores tradicionais que estão lá há 30 anos, como a gente viu, mas também tem posses mais recentes. Mas, de qualquer maneira, no bojo de uma ação judicial, caberia à Justiça determinar a quem cabe a reintegração de posse e a quem não cabe. Então, não houve ordem judicial. E a segunda questão, que é uma coisa que a Polícia Militar precisa se perguntar, é se a operação está cumprindo a determinação do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, porque o CNJ, gente, provocado inclusive pelo PSOL, meu partido, durante a pandemia, tomou uma decisão de que não se pode demolir a casa das pessoas de qualquer forma. Se você vai fazer uma ação de reintegração de posse, ou seja, eu reconheço que a CEMIG é, de fato, proprietária daquelas áreas, que aquela área é uma área ambiental, mas se tem casa, tem que ter procedimento. Como é que é esse procedimento? É preciso buscar antes um diálogo e uma negociação para dizer para onde as pessoas vão mandar os pertences, onde elas vão dormir. Tem crianças, tem idosos, tem pessoas em situação de vulnerabilidade? Existe alguma alternativa de negociação? Isso é uma determinação do Supremo Tribunal Federal, gente. Então, eu peço aqui, né, que o tenente-coronel transmita ao comando o nosso entendimento de que nas decisões futuras sobre apoiar ou não uma decisão como essa, sejam observados esses dois critérios muito importantes, da legalidade, da existência ou não de uma ordem judicial e também sobre o cumprimento dos procedimentos do Conselho Nacional de Justiça. Peço, inclusive, que isso vire um requerimento aqui da comissão ao comandante-geral, porque tenho conversado muito com o capitão também sobre essas questões, né, capitão? A gente não pode começar a vivenciar esse tipo de situação de ruptura de entendimentos de legalidade. Porque não tenham dúvidas, né? Embora a operação não seja causada pela Polícia Militar, o desgaste institucional que a polícia tem ao dar apoio a uma ação como essa acontece. A população vai colocar, nossa, a polícia foi covarde, demoliu nossas casas, quando, na verdade, nem foi a polícia que decidiu fazer essa operação. Nós fizemos, e até a título aqui de esclarecimento, uma denúncia ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao CNMP, da atuação do Procurador da República que provocou essa ação. Eu compreendo que o comando, ao ser chamado por um Procurador da República, fica numa situação desconfortável para questionar as questões de legalidade. E não coloco na conta da Polícia Militar, de fato, essa operação. Mas eu acho que, para as próximas, a gente precisa observar essa questão da legalidade. Isso é muito importante e nós vamos fazer um requerimento nesse sentido. Te agradeço demais pelos esclarecimentos, viu? Presidente. Sim, com a palavra o deputado Leleco. Isso mesmo.
São duas questões, né, que eu acho que o tenente Mauro Lúcio nos trouxe. Tenente Coronel. Esta questão de a que ordem, a que ordem se houve uma decisão judicial para poder colocar um efetivo da Polícia Militar. E a segunda pergunta que pressupõe esta questão é: a Polícia Federal estava também no comando? Quem é que teve o protagonismo da ação de impedimento do ir e vir? Porque aqui está caracterizado o impedimento do ir e vir. Não é só uma questão subjetiva de caracterização de moradia, porque nisso nós podemos dizer, e olha, se tem uma coisa que nós estamos escolados é em dizer o que é moradia nesse país. Querem saber o que é? Um barraco de lona. Um barraco de lona é uma moradia. Sem banheiro, ou 4 paredes, ou até um guarda-chuva. Então, caracterização de moradia nesse nosso país, ela é feita pela Fundação João Pinheiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ela é feita por nós, e olha, fui conselheiro nacional das cidades trabalhando com moradia, e hoje estou representando uma comissão de sem-teto, e lhes digo, não há caracterização de moradia, mesmo porque é tão subjetivo que existem lugares que têm padrão construtivo de alto nível e nenhuma função social é dada a esta edificação. Portanto, quando a gente caracteriza em nome do outro onde ele mora, a gente poderia ter um padrão, então, um padrão de moradia que fosse estabelecido para que ninguém vivesse sem aquele padrão. Mas não é a realidade do nosso povo. As pessoas moram num puxadinho, sem banheiro, sem teto muitas das vezes, e como eu disse, eu vou retornar ao barraco de lona, que é um esteio, um pau fincado e uma lona, escoando lona, e tem muita gente que faz isso com o próprio tecido do corpo e da veste. Portanto, esta caracterização de moradia para o Estado brasileiro, ela é uma vergonha. Então, dizer o que é moradia para caracterizar quem mora e quem não mora, não atende a nenhum princípio, nem da legislação, nem muito menos da dignidade da pessoa. Portanto, nós tivemos uma violação do direito de morar, porque não é papel nem da Polícia Militar, e eu acredito que muito menos, nem do doutor João, que é o mais sensível de nós, que está aqui dizendo que ele quer que o grande habitat que seja preservado seja para o seu neto. É o habitat, a casa comum, e inclusive a casa comum, a natureza, é lugar também da fauna e dos seres humanos. Muitos de nós, aqui na rua, quando dizem para nós que é um sem-teto, é verdade, mas uma marquise de uma beirada de um telhado é uma moradia para quem não tem mais nada para ficar. Então, eu quero trazer aqui, objetivamente, que esta subjetividade na qualificação do que é moradia para o outro, este não pode ser um parâmetro. E eu sei que o tenente-coronel Mauro Lúcio, quando nos trouxe esta observação, não trouxe de má fé, mas não pode seguir uma ordem dessa, porque o senhor, como eu, ao sairmos aqui da Assembleia, vamos encontrar alguém que, caracterizando o seu lugar de morar, apenas um colchão tem. E eu acho que isso não pode ser parâmetro, não deve ser parâmetro, para quem não tem competência para julgar o que é moradia e o que não é moradia para o outro. Porque nós sabemos que quando a gente não tem onde morar, eu lhe digo que sofri isso na pele, em Ouro Preto, é debaixo da árvore que a gente diz que mora. Então, deputada Bela, essas duas questões não são muito importantes. Não é para afrontar a Polícia Militar, uma instituição de 250 anos, mas impedir o direito de ir e vir
é também uma forma de chegar um revólver na cabeça de quem não pôde buscar o seu medicamento. É muito importante que a gente saiba quem que deu essa ordem. Essa é a questão. E a gente está aqui no mesmo respeito, nessa dialética, pedindo que o senhor possa nos trazer esses esclarecimentos. Obrigado. Obrigada, deputado Leleco. Eu acredito que o tenente-coronel Mário Lúcio colocou aqui que foi uma provocação do MPF, mas se quiser também completar o questionamento do deputado Leleco sobre de onde partiu a ordem de apoio. Bem, com relação a eu entendi, né, muito bem o que o senhor falou e concordo, né, que é a questão, enfim, aqui na frente da Assembleia nós temos moradores ali naquele quiosque, né, que, enfim, aquilo ali é a moradia, né? Mas essa caracterização ela se deu através de uma requisição, né? Eu não vou entrar aqui para discutir o que seria ou não moradia, né? Nos foi apresentado um estudo, todo um planejamento que não foi realizado pela Polícia Militar, só foi nos solicitado um apoio, e esse apoio, né, eu reforço, ele foi totalmente embasado no sentido em que não haveria qualquer tipo de uso de força contra qualquer tipo de cidadão. Seria um apoio periférico, uma vez que a ação principal era de âmbito federal, né? Então, eu concordo com que caracterizar moradia é muito amplo, né? Enfim. E a nossa ação, deputados, ela se deu para controlar e acolher aqueles acessos. Foi o que nos foi pedido, né? Não nos foi pedido entrar no local, não nos foi pedido avaliar o que derrubar ou o que não derrubar. Tanto que nós, a Polícia Militar, os senhores não vão ver nenhum tipo de imagem de nenhum policial militar lá dentro, em loco, né? As imagens são claras que foram protagonizadas por quem estava ali responsável, né? Técnicos responsáveis por aquela função específica. Mas eu concordo com o deputado que a questão da moradia é muito mais ampla do que casa, alvenaria, lona, madeira, não passa por isso. Agradeço novamente. Muito obrigada, tenente-coronel. Eu vou fazer aqui, gente, também agora a fala do deputado Padre João. Mas antes também eu queria registrar aqui a presença dos vereadores. Né? Vereador Egino Pinto, vereador Tiago, presidente da Câmara de Felixlândia, e vereador Anderson. Obrigada pela presença de vocês. Vou convidar o vereador Tiago, presidente da Câmara, para compor a mesa com a gente. Perfeito. Passar agora a palavra, então, para o deputado federal, Padre João, que com certeza vai nos ajudar a encontrar caminhos também nesse diálogo aí com o governo federal para resolver essa questão. Padre João, obrigada pela sua presença, sempre abrilhantando aqui a nossa comissão. Obrigado, deputada Bela. Nossa saudação a todas e todos aqui. Saudar o deputado Leleco. Me permita saudar também a autora desse requerimento, a deputada Bia, que acho que ela passa por um momento também de cuidado da mãezinha dela, que tem que conciliar o trabalho e a gente, né, permita saudar aqui também, Tenente-Coronel Mauro Lúcio Siqueira, que acabou também de fazer uso da fala, a Paula de Souza, representando o Guaicuí. Me permita, na sua pessoa, também saudar todas e todos que estão nas assessorias técnicas independentes, que infelizmente criminalizados. Justamente organizações que ajudam a jogar luz nessas situações e que estão sendo também criminalizados. É muito triste esse momento que nós estamos passando. Agradecer aqui o João Márcio também, doutor João. Não, mas ele não é, acho que não é demérito não, né?
e agradecer a sensibilidade, a disponibilidade do senhor, vai além mesmo, sempre, né, numa dedicação humana que a gente testemunha, e mesmo na precarização da defensoria pública. Engraçado. As estruturas a serviço do capital e do poder, mesmo dentro do Estado, o aparato é gigantesco. Agora, as estruturas para fazer a defesa do direito, mínima. E por isso que, às vezes, tem que trabalhar por 3, por 4. Agradecer e reconhecer o trabalho do senhor. Saudar aqui também Silvana, o Anilson, o Jairo, o Valtim, todos aqui pescadores, que representam também os pescadores, nosso presidente da Câmara. Dizer também, Valtim, o desafio que a organização da classe trabalhadora, que tem sido criminalizada há mais de 10 anos. Todo o aparato que ajuda para organizar a classe trabalhadora, seja pescadores, indígenas, quilombolas, agricultores familiares, tem sido desmontado para dificultar a mobilização de vocês, para dificultar a ir a Brasília reivindicar direito, a vir aqui. Não tem sido fácil as organizações representativas, né? Criminalizada até a contribuição, a forma de contribuir, porque como é que tem uma estrutura para viabilizar, para estar brigando pelos direitos, para brigar nas legislações, construir leis justas, para reconhecer, Valtinho, a importância que é cada colônia, a importância que são as federações, e ser testemunha da sua atuação lá em Brasília, que também não tem sido fácil, mesmo num governo nosso, mas que não é tão nosso assim, como que a gente gostaria, porque é um governo de disputa. Acho que vocês têm acompanhado não só a atuação do Congresso, mas a atuação dentro do próprio governo, que divide ministérios para um monte de partido e partidos que não têm compromisso com o povo. Tem sido um grande desafio para nós. Olha, primeiro, mais do que solidariedade, acho que agradecer a Vanessa, que estava na nossa equipe e que se pegou um ônibus também e foi para lá. A gente estava no interior, então à disposição. Ainda bem que nós tem pessoas que se dedicam, que vai além do que é exigido pela lei trabalhista, mas age de corpo e alma. Então, aqui acho que reconhecer e agradecer. E junto também, a deputada Bela, assim como o doutor João também, podia ter ficado lá para o hotel e tudo, né? Dormir tranquilo, ir para um restaurante e tal, mas pegou a estrada e foi o encontro dessa situação. Olha, deputada Bela, a gente às vezes tem acompanhado situações dessas que tem mais de 20 anos e que tivemos, acho que, sucesso, estamos tendo sucesso, estamos tendo em construção. Os conflitos que já tivemos ali em Pedra Maria da Cruz, Januária, né, em Matias Cardoso, conflitos de ameaça de morte, conflitos assim. Então, acho que construímos, foi construído. Agora, é assustador a postura do doutor Frederico Pelusi. Assustador. Porque ele é conhecedor do direito. Ele conhece o direito. Conhece o alcance e os limites da lei. Então, permitir ou acionar uma operação como essa é criminosa. É criminosa. Criminosa. Porque ele sabe o direito de uma comunidade tradicional. Ele sabe qual que é o direito de comunidade tradicional. E como lidar nessa situação. Doutor Frederico, o senhor estava a serviço de quem? A serviço de quem? Bancado por quem? Bancado por quem? Me perdoe aqui também o tenente-coronel Mário Losso Siqueira. A Polícia Militar não está tendo gasolina para garantir a defesa do cidadão. Nós estamos vendo policiais andando a pé e abandonando os carros na rua porque não tem combustível. Nós temos sido parceiros da Polícia Militar. Não só aqui a Bela, Bia, Leleco, Projeto Juntos para Servir. Nós temos destinado viaturas para a Polícia Militar, embarcação para a Polícia Militar, se pega os bombeiros, moto, temos ajudado.
Nós acreditamos na Polícia Militar, mas também nós não podemos permitir desvios. E, nesse sentido, entendo que teve desvios. Então, quem que bancou a gasolina ali para fazer essa operação? É porque ele não está tendo. Para ir, para caminhar para os bairros, não tem. Então, como é que foi? E me perdoe, quem que impediu o direito sagrado de ir e vir? Porque nós acabamos de ouvir aqui que nem para pegar medicamentos não puderam ter acesso. Então, não bate essas falas. Para pegar documento importante, para ir no médico. Uma pessoa poderia ter morrido por falta, então, de um documento que é reivindicado no atendimento médico. Então, como é que foi? Como é que pode se permitir uma instituição da Polícia Militar, séria, reconhecida, a nível de Brasil como referência, mas entrar numa canoa furada? Acho que a polícia ali entrou, então, numa canoa furada. Porque ali, de fato, é competência federal. Águas da União. Competência federal. Né? É verdade que a gente chega a denúncias também da Polícia Militar Ambiental, de alguns abusos. Eu acho que tem situação que tem um convênio, porque a gente tem que recolhe embarcação, recolhe as tralhas, né? Recolhe de forma abusiva. A gente tem recebido denúncias assim desse tipo. Né? Então, nas áreas de fronteira, pior ainda, na área ali do Triângulo, na área das divisas ali, tem sido recorrente abuso da Polícia Militar Ambiental. Mas eu quero voltar para o doutor Frederico, porque foi ali que iniciou. A raiz do problema está na pessoa do doutor Frederico. Está nele. Então, eu acho que ele tem que explicar isso. Por isso, Bela, nós não podemos nos calar. Não podemos nos calar, não podemos nos omitir. Então, acho que nós já tomamos providências, algumas providências, por isso que ele tem que se explicar, mas acho que nós temos que ir além. Acho que essa audiência pública aqui, por isso, parabéns, e obrigado pelo convite. Nós temos que ir além, na própria AGU, no Ministério, né, o Conselho, o CNJ, porque o artigo 510 do CNJ ali, a DPF também 828, já foi citada aqui, a Convenção 69. Então, tem um aparato de legislação que o doutor Frederico conhece, né? Então, felizmente, tivemos uma fragilidade em relação às mesas de diálogos também. Mas nós temos que instalar essa mesa de diálogo também, o quanto antes, acionar, mas a responsabilização. E aí, doutor João, eu entendo que nós vamos ter que acionar também que a CEMIG, ela tinha porque foi embarcação massacradas, teve prejuízo material. Eu acho que o prejuízo psicológico, esse aí não tem como reparar mesmo, não. O dano que é feito à família, ele é irreparável. À pessoa humana, esse dano é irreparável, mas o dano material pode ser sim, indenizado e reposto para essas famílias, porque elas estão lá há décadas que estão lá, não é? E é uma maneira de sobreviver, é a vida dessas pessoas que estão ali, é o ganha-pão. Já não basta esse aparato do Estado estar negando, dificultando o seguro-defeso, que é a nossa luta lá e brigando, seguro-defeso, uma licença de saúde, a dificuldade que é, e agora impedir do trabalho, impedir o ganha-pão. Então, é uma ação criminosa e algumas ações é possível repor. Por isso que a CEMIG tem que entender que ali, pessoal, todos os pescadores, eles estavam ali muito antes da CEMIG. E, infelizmente, as ações criminosas das hidrelétricas, elas não é só lá, não. Nós temos lugar que nós temos pessoas, ribeirinhos, desaparecidos, né? Onde tinha ação também da CEMIG. E já há 20 anos, trabalhador no canteiro de obras que desapareceu. E não temos explicação até hoje, não é? E aí chega e de forma... Então, na verdade, quem que fez o comando todo foi a própria CEMIG. É para ver como é que o Estado se dobra diante do capital financeiro para massacrar os pobres. Para os grandes, para as empresas, para o capital, porque a CEMIG ali é o capital financeiro também, embora é uma economia mista, tem a parte do Estado, mas ali então é para gerar lucros. E aí pode violar a lei ambiental. A lei ambiental para os grandes não vale nada.
Até que, enfim, que desmantelaram aqui a Operação Rejeito, que pegou alguns... Eu acho que tem peixe grande ali ainda, maior. Tá, né? Essa operação pegou alguns que estavam... Quanto crime na legislação ambiental? Então, mas uma operação quanto essa vem de quando em quando. Porque para os pobres é todo dia, diariamente. Aí, eu não sei se o senhor poderia também nos informar, embora não é dever do senhor nos informar, Tenente Coronel Mauro, quantos municípios desses que têm 100% do esgoto tratado? Porque uma das motivações foi porque estava jogando rejeito diretamente. Quantos municípios que estão com o esgoto 100% tratado? E sabe quanto que é cobrado na conta de água pelo tratamento de esgoto e não tem esse esgoto tratado? Então, como é que é? Nós vamos, então, fazer uma ação contra todos esses prefeitos que estão na bacia do São Francisco, que estão jogando, que eles que são os gestores responsáveis. E na própria Copasa, então, é vergonhoso uma justificativa dessa porque está jogando efluentes diretamente. É verdade que não pode, não deve. Mas, agora, de um lado tem a tolerância, do outro lado a tolerância é zero. Para os pobres a tolerância é zero, não é? Então, por que não arranja? Opa, vamos fazer as poças biodigestoras, vamos instalar uma mesa de diálogo, de entendimento para as adequações. Então, é esse que é o caminho, pessoal. Esse caminho. Acho que nós não podemos deixar impune quem cometeu o crime. Embora isso, os grandes, e às vezes parte do Estado brasileiro, o que a gente tem assistido nos últimos tempos é isso. Ali é o capital financeiro, comete o crime e depois vem pedir anistia. Depois vem gritar por anistia. É isso. Isso tem sido até recorrente. Então, acho que tem que pagar pelo abuso de autoridade do doutor Frederico. No mínimo, tem que explicar. Ele tem que fazer isso. E que desencadeou outros. Agora, erraram. A própria polícia errou. Me perdoe. Então, fala assim, olha, então nós fomos enganados. Porque quem que estava ali no comando da Polícia Militar teve acesso ao mandato judicial de despejo? Teve acesso? Pois é, ué. É por isso, teve acesso. Se não teve acesso, por que se submeteu a ser cúmplice dessa ação criminosa, massacrando ali pessoas? Porque um doente poderia ter morrido. Então, é lamentável. Eu acho que operações como essa jamais pode repetir, por isso que nós não podemos nos silenciar, não podemos nos omitir para que isso não venha acontecer com outras comunidades tradicionais. Comunidade tradicional, porque é tradicional. Quem está lá cuidando do rio, quem arrebenta com o rio, são os mineradores que continuam. Polícia Ambiental já tem informações para nós da mortandade de peixe que nós tivemos nesse último mês, porque foi assustador a mortandade de peixe. Quem matou os peixes? Os crimes dos grandes, eles são recorrentes. E raramente a gente vê pessoas punidas, como vimos na semana passada. Pessoas presas. Raramente dos grandalhões, né? E, então, acho que nós vamos fazer também uma ação. Vamos fazer ação. Na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, porque ali vamos envolver a Advocacia Geral da União, nós vamos ter essa ação, já desencadeamos a ação em Brasília, no plano federal, para a gente buscar as explicações, mas vamos também denunciar este abuso e como que o Estado pode ser cúmplice para ser ali o guarda-costa da própria CEMIG, que é capital financeiro ali, sim. É capital financeiro, né? Não é uma empresa 100% pública, que mesmo se fosse uma empresa 100% pública, não teria o direito de fazer o que fez com o aparato, com o apoio do Estado, e o Estado é a Polícia, então, Federal, e aqui também a própria Polícia Militar, e também e tinha outro aqui, e a Polícia do Meio Ambiente.
Então, é nesse sentido, deputado Leleco, deputada Bela, é o nosso compromisso também de ter os desdobramentos no plano federal, através da Câmara Federal e também direto do Ministério da Pesca e da Agricultura, mas também da própria AGU. Obrigado, deputado Padre João. Nós solicitamos que as notas taquigráficas desta audiência pública possam ser remetidas à Federação dos Pescadores, à Câmara dos Deputados, né, ao gabinete do deputado federal Padre João, à DPU aqui presente e à Câmara Municipal de Felixlândia. Nós devolvemos a presidência para a deputada Bela, porque ela vai conduzindo aqui a fila do povo também. Antes disto, dizer que está mais que claro. A CEMIG, ela ordenou, fez errar e é a responsável, está claro para nós, maior que a justiça, que qualquer juiz, a CEMIG foi quem apertou esse gatilho. Nós, então, convidamos aqui, devolvo aqui para a deputada Bela, para ela poder... Leleco estava presidindo muito bem, com certeza, maravilhoso, sempre. Vou chamar aqui o presidente da Câmara de Felixlândia também para fazer suas palavras. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de externar meus cumprimentos à deputada presidenta Bela, deputado Leleco, deputado federal Padre João. Eu estendo meus cumprimentos também ao senhor Jairo, presidente da associação, no qual eu tenho orgulho de ter ajudado, contribuído para a montagem dessa associação, juntamente mais alguns vereadores. Cumprimento a amiga e companheira, dona Silvana, senhor Cacá, que está aqui, que faz presente na mesa. Estendo meus cumprimentos ao tenente-coronel da Polícia Militar, Mauro Lúcio, e estendo meus cumprimentos aos demais e os ouvintes. Vou começar as minhas falas dizendo que, para mim, essa audiência pública hoje tem um significado muito importante. Quando eu cheguei aqui à casa, na Assembleia, eu me deparei logo com o nosso amigo Zé Maria, pescador lá de Felixlândia, no qual meu pai foi pescador por muitos anos com ele, e foi lá no Paraíso que eles começaram a atividade. Eu tenho 34 anos de idade e eu me recordo desde criança, eu ali naquele local. Então, como dizer que não tinha vidas, não tinha trabalho ali? Uma ação muito truculenta, né, orquestrada pelo procurador. Eu vou falar um pouco da minha ida até o local, quando fui convocado. Assim, na manhã do dia 3, quando o meu telefone toca, já tinha diversas fotos, imagens, falando do ocorrido. E logo liguei para o Jairo, e ele me falou: Tiago, eu também estou sem saber, mas estou indo a testar a veracidade. Eu prontamente me coloquei à disposição, e ele falou: não, então pode ir, que eu já estou indo. E saímos, juntamente ao vereador Gino, o vereador Anderson, fomos lá testar a veracidade. Chegamos lá, tinha sim a barreira policial, que de fato o capitão nos recebeu muito bem, que estava coordenando a operação, nos diz que hoje ele usou essas palavras: hoje a gente está aqui simplesmente sendo um guarda de trânsito. A gente não está aqui para ver quem está certo, quem não está. A gente foi intimado e estamos aqui para simplesmente o que foi nos passado. Aí a gente pediu ele se a gente podia entrar, ele logo permitiu, juntamente com o presidente. A gente foi até o procurador, que ele, covardemente, mentiroso, que ele mentiu para nós. Quando assim ele parou o carro, que a gente desceu, ele falou conosco que não ia ter destruição, que ia deixar o pessoal retirar as coisas valiosas. E assim, ele não cumpriu com o que ele assinou no papel. Quando eu peguei o papel que eu mostrei para ele, falei: olha, mas o senhor está descumprindo a regra.
um fato que o senhor mesmo assinou, e o senhor emitiu esse papel, salvo engano, foi no dia 29, mas ninguém aqui recebeu. E ele falou comigo o seguinte, que se ele tivesse notificado alguém, nem com a força do Exército, ele retiraria, ele não comandaria a ação que tinha que ter sido feita. Aí eu pensei, não, mas você está mexendo é com gente, com o povo. E o povo de Felizlândia, não é bandido, aqui são trabalhadores. Fora os trabalhadores que ali estão, também tem um pessoal que ali escolheu para morar, igual foi relatado aqui nessa audiência pública, onde uma pessoa perdeu seus filhos, estão ali recuperando a sanidade mental, e foi retirado deles. Então, foi uma covardia, se assim a gente pode dizer, né? Nessa audiência, a gente não pode nem usar os demais adjetivos que a gente tem para falar daquela ação covarde que foi feita. E assim, ele nos disse, retornamos até a barricada, conversamos com o pessoal, voltamos para a cidade para tentar um recurso com um advogado, que ela ia entrar com a ação para parar aquela ação de trabalho. E assim, igual o Jário disse, a ação foi acontecendo e foi destruindo, não respeitando as coisas de valores, as coisas que ele nos disse que ia observar em todos os ranchos que ele pudesse observar, ele não ia deixar permitir a destruição. Então, foi uma covardia não tem nem tamanho, nem palavra para expressar. Logo depois, os vereadores retornaram ao local e também depararam com o funcionário da CEMIG, e ele foi até muito arrogante, não teve nem muita conversa, e que ele ia fazer a ação do jeito que estava determinado, e assim foi feito. A gente não tivemos nem ação e não pudemos fazer nada. E o povo de Felizlândia, mais uma vez, foi chutado e colocado como marginais perante a sociedade. Porque lá em Felizlândia, quando se toca nesse assunto, são vítimas de hora que chegam lá, chegam numa praça que falam, parece que são marginais. O povo fica rindo da cara do pessoal. Isso é humilhante. É só quem já passou que sabe o que é isso. Então, a gente fica muito triste, porque ele não teve a coragem nem o cunhão de vir aqui até essa audiência pública para esclarecer de quem realmente é essa culpa, de quem ele está atrás dele, comandando essa ação. Muito obrigado a todos. Realmente, vereador, a gente vê que passou de todos os limites. A ilegalidade passou de todos os limites. Agora, a denúncia que o senhor traz é muito importante, né? De que os vereadores procuraram o representante legal e que ele disse que as casas não seriam destruídas. E, ao contrário disso, né, destruiu, passou o trator em cima de casas e pertences de pessoas. Isso é muito grave mesmo. Agradeço demais pelo seu relato. Obrigado. Temos aqui também, gente, o vereador de Fortuna de Minas, Juliano. Obrigada pela presença, viu, Juliano? Muito importante. Também aqui, representante da Comissão dos Atingidos do Paraupeba, da região 3, Abdala. Obrigada, Abdala, pela presença. São parceiros, né? Para a gente compreender que a bacia é uma só e a luta tem que caminhar de mãos dadas. É isso. Eu vou pedir aqui agora, para a assessoria da comissão, passar algumas imagens sobre a destruição, o cenário que foi descrito aqui nas nossas falas, até porque essa audiência está sendo transmitida ao vivo para vários municípios mineiros, então é importante que a gente consiga deixar isso aqui nos registros da nossa audiência, que, aliás, gente, vai ficar no portal da Assembleia para sempre. Então, é importante a gente compreender também, né? Tudo isso aqui está sendo transmitido ao vivo, em canal aberto da TV Assembleia, depois fica disponível também no portal da TV Assembleia, e qualquer um pode pegar o registro do que foi dito, do que foi passado aqui. Vamos, então, aí para observar as imagens. Vou passando aqui. A gente vê aqui, né, móveis das pessoas. Uma casa de alvenaria destruída em frente à represa.
Aqui os equipamentos de pesca, né, gente? Os barcos. Olha aqui. Uma casa grande, consolidada, né? Ô, gente, eu queria até perguntar, esses entulhos foram retirados? Não? Tá tudo lá? Do mesmo jeitinho? Certo. Só passaram o trator e não levaram nada. Se encher, então... entendi. Vamos... Não, já começou a chover, já teve a primeira chuva e já começou a cair para a represa. A preocupação é com o meio ambiente mesmo, se observa por isso, né, gente? Olha lá. Acho que acabou. Tá bom. Obrigada. Tinha outras imagens também que o presidente da associação, Jairo, estava fazendo antes, né, da presença das casinhas lá, dos ranchos lá, e também do esforço de vocês em fazer fossas sépticas. A gente pediu aqui para passar para a assessoria, daqui a pouco a gente vai mostrar essas imagens também. Pode falar, Jairo, no microfone. Na realidade, aquelas lá foram algumas das que sobraram, tá? E como teve a denúncia de que a gente estava depredando a natureza, cortando as árvores, aí eu trouxe várias imagens que provam os ranchos e as casas no meio das árvores. Já está aí? E, inclusive, tem a parte, quando a gente fundou a associação, foi para tentar dar uma vida digna para o pessoal lá, que lá todo mundo precisava. E, com muito pouco tempo de associação, infelizmente, não deu para a gente fazer muita coisa. Mas uma das coisas que a gente já estava notificando, e consta no nosso regimento interno, que é a preocupação com o meio ambiente, com as populações tradicionais, já para o pessoal estar usando, transferindo as fossas negras para as fossas sépticas, tem até o registro já da fossa séptica do lado de fora, já tem algumas instaladas. Então, sobrou muito pouca coisa, e eu trouxe assim, as fotos da natureza, que não tem nada degradado lá. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essas imagens também, acredito que isso já passou para a assessoria. Mas, antes disso, nós queremos escutar aqui vocês, gente. Temos 10 inscritos. Então, vamos aqui abrir o microfone. Vocês podem escolher falar naquele microfone ali, que está no meio do corredor, ou subir aqui no púlpito, tá bem? Onde vocês preferirem falar. Vera Lúcia de Freitas, Comissão Paraíso do Cisne, teve que ir embora. Mas ela nos conta que queria ressaltar que ontem fez 1 ano que a Associação Socioambiental, que é a Comissão Paraíso do Cisne, de pessoas atingidas, fez em Paraíso, justamente para recolher lixo e conscientizar as pessoas. Existe uma preocupação com o lugar. Se não existisse, a comissão, inclusive, não tinha organizado essa ação ambiental de conscientização e de cuidado com o lixo. Muito importante o relato da Vera, que não pôde ficar com a gente, mas deixou aqui o seu recado. Vou chamar, então, gente, agora o Romildo Pinto Moreira, pescador e sorveteiro. Pronto. Depois do Romildo, vai falar a Lua Mara Pereira. Aí eu vou pedir para já ficar mais ou menos perto do microfone, tá bom? Romildo, eu vou deixar um tempo de 3 minutos por fala, tá bom? Aí ali tem um reloginho. Se passar um pouquinho, não tem problema, não. É só para a gente se autocontrolar. Boa tarde a todos. Eu sou o representante de comissão da Barra do Paropeba. E só quero dizer uma coisa aqui, porque eu tenho 3 irmãos que é pescador profissional, mas eu não sou. Mas eu, até então, trabalhava com eles, que era um recurso que eu tinha para poder sobreviver, pagar pensão e tudo no dia a dia. Só que, devido ao desastre da Vale, foi afetando nós no pescado e tudo, e acabou que eu tive que apelar para o outro lado. Eu já tinha um lote lá, assim, não era meu, mas a gente estava sabendo que era a área preservada pelo meio ambiente. Só que aí nós começamos a construir lá, refugiei de lá, porque até então a Guaicuí notificou que nosso posto artesiano estava contaminado e tudo. Eu tirei minha mãe de lá, pedi recurso à Prefeitura de Felizlândia, eles não nos deram água mineral, e acabou que eu comecei a construir lá.
Até então, hoje, nós é considerado como invasores de terra lá. Mas eu não me achei, porque quando você invade uma terra que ela tem proprietário, imediatamente o proprietário vai lá para desocupar a pessoa. Então, passou anos e anos e anos, e todo mundo fazendo investimento de acordo que estava nas condições. Eu fiz uma casa, eu gastei mais de 30 mil reais lá, porque é onde eu pescava meu irmão, é onde que eu vendia meu sorvete e dependia do turismo. Agora, eu vou vender meu sorvete para quem lá? Só tem entulho e tristeza dentro de mim, aquilo partiu meu coração. E um policial notificou um vídeo que eu tenho gravado que não destruiria as casas, ia notificar e tudo. Até então, me aguardei na operação, eu fui um cidadão brasileiro e respeitei a lei. Aí eu quero saber qual lei que é essa, porque a CEMIG está ultrapassando a lei. O policial não quer dizer que ele mentiu, e depois ele deu a versão para mim que ele estava só fazendo o papel dele. Quando eu cheguei lá, minha casa estava no chão, estava tudo, minhas redes, meus equipamentos de pesca, estava tudo destruído, aquilo acabou comigo. Minha mãe está numa tristeza lá, porque é onde que eu levava ela. É isso, agora eu vou viver de quê? Eu preciso pagar pensão, estou cheio de dívida, que eu fiz investimento. Agora eu vou fazer o quê da minha vida? Eu falei para o policial, eu vou roubar porque lá o turismo é que me dá o lucro para pagar minhas contas, a cidade não dá condições para a gente trabalhar, ter uma loja, um comércio, eu não estou tendo condições de mais nada, de vender. Eu estou lá com meus filhos cheios de sorvete, eu vou vender para quem? As contas só vai chegando, entendeu? É isso que eu tenho a dizer. Entendeu? Lá a gente trabalha, meu irmão, pesca e tudo. Agora nós vamos fazer o quê? Vender o peixe e meu sorvete para quem? É isso, minhas palavras. Só de tristeza. Muito obrigada, Romildo. É uma tristeza mesmo. Vamos agora chamar a Luamara Pereira, pescadora de Felixlândia, para fazer a fala. Luamara está presente? Chegou aí já. Boa e depois tarde. dela vai ser o José Maria da Silva, tá bom? Gente, boa tarde. Os relatos que teve aí, todo mundo, né, viu, prestou atenção. No dia 3 foi uma cena muito triste para nós, né? Felizmente, o meu rancho não foi derrubado, mas isso não tira a dor, o trauma, a tristeza de ver todos os meus vizinhos, todos os meus amigos, porque a gente ali é uma família, um ajudando o outro. Sobre o relato aí de que ia ser derrubada somente os ranchos de lona, os ranchos mais simples, lá nós não temos rancho e nem casa de luxo. A gente é humilde, a gente é trabalhador. Alguns têm de placa de muro, alguns de tijolo, mas foi com muito sofrimento, porque todos nós aqui sabemos que para chegar uma telha lá é difícil. Para um caminhão levar qualquer coisa lá, é um custo de 150 a 200 reais, fora o material. Então, a gente tem que pescar, a gente tem que trabalhar muito para ter esse dinheiro. Eu mandei mensagem no Instagram da deputada pedindo socorro, porque eu queria poder ajudar vocês, que o rancho foi destruído. Mas a gente é humilde, a gente não tem condição de ajudar um ao outro financeiramente. Mas a gente tem condição de lutar, de buscar. E foi isso que eu fiz, eu pedi à deputada socorro, ajuda a gente, porque é uma cena de terror, gente. Você chegava ali, você via os ranchos, era simples, mas era limpinho, era cuidado, era com amor, você está entendendo? Agora você chega ali, é traumatizante. Você vê aquele tanto de entulho, aquele tanto de rancho jogado no chão, com sofrimento, suor das pessoas, que não foi fácil conseguir aquilo ali, sem explicação. Sem ninguém saber o porquê daquilo, a gente não é bicho, a gente não é monstro, a gente estava ali simplesmente para trabalhar. E alguns estão ali para se recuperar psicologicamente, igual essa mãe que perdeu os filhos, igual eu conheci uma senhora que tem 16 anos que ela mora ali, o irmão dela está doente, ela levou o irmão dela para tratar, e ele estava melhorando o tratamento do câncer dele através do ar puro. E o rancho do lado foi destruído, o dela não foi, porque o irmão é acamado, eles não tiveram como passar em cima do irmão, senão tinha passado também. No dia, a Alessandra, trabalhadora, pescadora, está ali há anos, vende o gelinho dela para ganhar o dinheirinho dela ali na luta, me ligou em pranto, desesperada, porque se ela não tivesse dentro do rancho dela também, eles tinham passado em cima. Então, assim, a gente está aqui caçando recursos, agradeço a deputada, os demais que estão aí com ela também, que estão nos ajudando.
A gente, né, o não a gente já tem, porque foram muitos ranchos destruídos. A gente veio buscar o sim. E a gente está aqui em prol de tentar resolver da melhor maneira possível. Que a gente não quer nada de ninguém, a gente não quer danificar o meio ambiente, a gente não quer bagunça, a gente só quer trabalhar e ter um lugar para descansar. E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Luamara. Agora vamos escutar a José Maria da Silva e depois a Vanessa Galdereto. Boa tarde a todos. Eu tenho uma palavra para expressar para todos que estão presentes aqui, porque no dia do acontecimento lá, minha esposa passou mal, aí por meus meninos entrar para pegar ela, teve que ser escoltado pela polícia. Chegou lá ameaçando, falou comigo lá, você já tirou seus trem do rancho? Nós vamos demolir, vamos passar por cima. Eu falei, vocês vão passar por cima por qual motivo? Meus meninos estão vindo para me ajudar a tirar meus trem para fora. Não, eu não consigo tirar sozinho. Aí ele falou para mim assim, mas a ordem nossa é derrubar. Eu falei assim, como é que você vai derrubar? Você vai me dar prejuízo de anos de construção? Com 5 minutos você vai me dar prejuízo de muitos anos de construção. Mas como é que eu vou tirar meus trens? Eu não tenho lugar para levar eles. Eu vou pôr eles aonde? Aí falei para ele, ó, nós exercemos a pesca, nós moramos, nós dependemos da água para viver. Então, o negócio é o seguinte, você vai quebrar e eu vou sair para fora. Aí eu vou vou te dar uma notificação, até amanhã cedo você tem que tirar seus trens. É um cúmulo absurdo o trabalhador ser massacrado dentro da própria casa dele, né? É um cúmulo absurdo. Era para ir a lei dar apoio para nós? Não, ela é o primeiro a depedrar nós, né? Então, o negócio é o seguinte, eu desejo a todos que foi prejudicado uma boa sorte e muito obrigado. Falou tudo, seu José Maria. Obrigada. Vamos escutar agora a Vanessa, que é assessora também do Juntos para Servir. Instituto de Promoção Humana. Está aqui. Ah, que maravilha. E depois a Josenilda Moura da Silva, pescadora artesanal. Bom dia, boa tarde já, né? A todas e todos. Bom, deputados, deputada Bela, deputado Leleco, deputado Padre João. É com muita alegria que a gente vê aqui aqueles que defendem, de fato, os pescadores, né? Mas, ao mesmo tempo, gente, primeiro quero, né, não sei se todos me conhecem, mas eu sou Vanessa Galdereto. Há cerca de 15 anos, eu estive como superintendente federal da pesca e aquicultura aqui em Minas Gerais. Estive em todos os territórios pesqueiros de Minas. E, na oportunidade, pude conhecer muitos de vocês, mas também, depois disso, me apaixonei, né, com os pescadores, com a história dos pescadores e pescadoras, com as comunidades ribeirinhas. Fiz meu mestrado, minha dissertação de mestrado, lá nessa comunidade, lá em Paraíso, onde eu tenho vídeos aqui no meu celular, onde os pescadores me ensinaram técnicas de filetamento que nem a NASA ainda descobriu. Então, gente, dizer que são realmente comunidades tradicionais, mas também que garantem a segurança alimentar, que tiram seu sustento, que movimentam a economia. E, no próprio dia 3, eu ainda estava representando aqui o projeto Juntos para Servir, esses dois deputados, o deputado federal Padre João também, que há tanto tempo, junto com o deputado estadual Leleco Pimentel, que não largam as mãos dos pescadores e pescadoras. E eu estava até de férias nesse dia. Então, quando eu comecei a receber dos próprios deputados, mas de toda a comunidade, pessoas que estão aqui, da Eliana, da Silvana, de tantos outros,
nos ajude, pelo amor de Deus. E eu nunca tinha visto isso. Consegui uma carona, fui e tal, e pegamos um trânsito danado. Cheguei lá às 19 horas da noite e vi o caos. Vi o caos. O presidente da federação, Valtim Quintino, está aqui, que também encaminhou o assessor Bigur, que estava lá apoiando. Encaminhamos ofícios, né, para a Defensoria Pública da União, que prontamente nos respondeu, instaurando também processo de investigação. Então, nossa ação foi, de fato, imediata. Mas eu estou aqui emocionada. O que eu vi foi muito triste. E nos remete ao que a Vale também fez com essas próprias comunidades atingidas e atingidas. Tiraram seus pertences, né? Tiraram sua condição de sobrevivência. Eu já, encerrando, gente, digo também que, no outro dia, eu cheguei em casa às 3 horas da manhã, fui lá na comunidade, voltei de lá, também não tinha ônibus, voltei de carona, cheguei em casa às 3. Às 4, eu estava indo para Brasília representar os pescadores e pescadoras na primeira construção do Plano Nacional de Pesca Artesanal até 2035. Eu era a única delegada eleita por Minas Gerais para representar vocês. Infelizmente, por falha também de terem divulgado para vocês. Mas lá aprovamos uma moção de repúdio a essa ação, que vamos disponibilizar também essa comissão, essa moção de repúdio, que foi apresentada pela plenária de todo o Brasil, e um pedido também, e a denúncia foi feita diretamente ao secretário nacional de Pesca Artesanal, denunciando, mas também pedindo um apoio para fortalecimento das comunidades e dos territórios pesqueiros. Então, eu encerro dizendo que somos solidários e que não vamos nos calar e que ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Muito obrigada, Vanessa. Vamos agora escutar a senhora Josenilda. E parabéns, né, Vanessa, pela atuação. Você é 10. É 1000. Gente, Josenilda Moura da Silva e depois Alessandra Castro. Boa tarde. Boa tarde. Eu também sou pescadora. Nós estamos aqui, não sei o nome de todos, mas através do Valtim, Padre Leleco, muita gente, o Bidu, a Eliane. Eu só tenho 2 coisas para falar. Os ricos, eles têm diploma, e nós temos isso aqui, ó. Pescador profissional. Nós pesca à noite, pesca de dia, não tem hora. Nós não tem hora de pescar. A hora é a hora que está dando, é a hora que dá. Mas uma coisa, eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho dos pescadores, das pescadoras, que não são bandidos, não. São trabalhadores. Enquanto ele tem o diploma dele, o negócio na parede, nós temos a caneta, que é o remo. E o caderno é a canoa. E os nossos advogados é a rede que está ali. Isso são o que nós temos. E isso vale muito. Eu agradeço a todos. Porque eu já conheci muito pescador que foi morto. Meu tio foi morto. Nossa. Eu não sou mineira, não. Eu sou pernambucana, com maior orgulho. Mas eu conheço muitos que morreram pescando. Por conta de quê? Fazendeiro. Por conta de quê? Terra. Morrer ele e a família dentro de uma paioça. Lá chama paioça. Eu vim para Minas Gerais. Tem 31 anos que eu moro aqui. Mas eu tenho orgulho. E muitos perderam a vida. E isso não pode continuar, não. É o que Valtim falou. Todos falou. Tem de lutar. E nós estamos juntos. Maravilha. Obrigada, Josenilda. E sinto muito por toda essa violência que na sua história a senhora passou. Alessandra Castro, que é representante legal da rede Leoas. Gostei. Essa é minha rede.
Boa tarde, pessoal. E depois dela pode ir se posicionando a Eliana Marques Barros. Com a palavra, Alessandra. Boa tarde, pessoal. Eu também sou ativista dos direitos humanos. Boa tarde, deputados, Padre João. Eu sou mineira, sou ligada ao MORHAN, o Movimento de Reintegração das Pessoas com Hanseníase. Sou consultora de projetos, inclusive na área dos direitos humanos e meio ambiente. Estava lá na defesa da questão da mineração na minha querida cidade de Piuí. Quero dizer o seguinte, quando sou provocada, aí eu venho dar assistência. E eu fui chamada pelo Jairo, bem em cima da hora, e eu estava para ir para o Amazonas, que a gente tem um projeto chamado Aurora, que dá assistência a mulheres vítimas de violência, e eu deixei de ir para o Amazonas para estar aqui hoje. Primeiro, sabermos que foi violado, sim, direitos, inclusive das mulheres. Os nossos direitos foram violados. Massacraram os nossos sonhos, né? Felixlândia é uma terra próxima à minha terra, segunda casa, que eu chamo Augusto de Lima, e eu acho que devemos buscar, sim, nossos direitos, mas, senhores deputados, está na mão dos senhores. Nós queremos os nossos direitos, como mulheres, com os nossos filhos. A Polícia Militar, ela age diante do seu dever. Comandante, não se dá mais a esse direito de prejudicar mulheres e crianças. Nós não estamos falando de pescadores só. Nós estamos falando de mulheres, de crianças, de idosos que vivem ali. E nós precisamos desse direito. E nós queremos esse direito. Outro dia, Curvelo, eu estava lá, minha filha mora em Curvelo, é advogada, presidente da Comissão Criminal da OAB de Curvelo, doutora Sharon. Tinha uma mulher sendo espancada. Ela saiu espancada de dentro do carro, pulando por seu companheiro. Aí nós temos a Polícia Militar para nos defender. Defender o direito dos vulneráveis. Eu não digo dos pobres, não, sabe por quê? Pobre é uma questão de espírito. Eu digo vulneráveis, aqueles que menos têm. Então, eu quero pedir aos senhores deputados, em nome do Rede Leoas e da Associação de Vereadores do Estado de Minas Gerais, que faça valer o direito das pessoas vulneráveis, que somos todos nós, inclusive das mulheres pescadoras de lá. Quero deixar aqui o meu recado a todos vocês. São vocês que têm a caneta na mão para decidir por nós. E nós também não queremos que deputados sejam blindados, porque blindar deputado e não blindar este povo, aonde que está a justiça, deputada? Nós, do Rede Leoas, que hoje somos mais de 100 mil pessoas, 100 mil mulheres em todo o Brasil, nós pedimos ao senhor, deputado, está lá no Congresso, vocês, deputados que defendem a sociedade, diga não a isso. Os vossos senadores, diga não a isso. Nós somos a favor dos nossos direitos serem blindados. E aonde que houve blindagem no direito dessas pessoas, senhores deputados? Foram violados direitos humanos. E não é uma questão ambiental, não, gente. Mentira. É hipocrisia, é demagogia. Sabe por que é demagogia? Porque lá, quando você olha a faixa, o Jaime estava me mostrando, aonde estão os pescadores está preservado. Mas onde está o conflito de interesse está dentro das margens de preservação. E não é só lá que acontece isso, não. A gente tem isso na represa de Furnas. Os meus avós, por exemplo, meu tio, ele suicidou quando construiu a represa de Furnas, porque foram lá e jogaram ele fora daquilo onde ele nasceu. Então, a questão aqui não é só garantir o direito da permanência deles, é o cuidado com a saúde psicológica de todos esses moradores. É isso. Verdade. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Alessandra. Importantíssima a sua presença aqui, te agradeço. E acho que
A gente ontem viu as ruas do Brasil serem lotadas por quem está indignado com essa história da PEC da blindagem, que, na verdade, é da bandidagem. Ainda bem, ninguém nessa mesa tem qualquer relação com isso, afinal de contas, Padre João jamais compactuaria aqui com os bandidos, mas, de fato, é um tapa na cara da população. Sabe, a gente ter os deputados aprovando para si próprios um salvo-conduto para cometer crimes. Então, agora, deputado e senador pode estuprar, pode matar, pode cometer crimes de assédio, pode fazer rachadinha sem ser sequer investigado. Isso não pode acontecer. Quem faz a lei tem que se submeter às leis, não é verdade? E antes de apontar o dedo para uma comunidade tradicional, uma comunidade pesqueira, uma comunidade que tem sofrido há tantos anos tantas injustiças, a gente precisa compreender que a gente se submete às leis. Pode usar colarinho branco que for, tem que se submeter às leis. É por isso que a gente não teve medo de apontar também as responsabilidades aqui do Ministério Público Federal, que, através do seu procurador da República, violou também aqui leis do nosso país, que protegem os pescadores, que protegem os direitos humanos, que protegem o direito à moradia. Isso é muito importante. Vou passar agora, gente, para Eliana Marques Barros, pescadora da Comissão de Atingidos, e depois o Luiz Gonçalves Bigu, assessor técnico da Federação da Colônia. Bom dia a todos, cumprimento e agradeço a todos por essa oportunidade de estar aqui. Meu nome é Eliana, sou pescadora e sou da Comissão Cachoeira do Choro Encontro das Águas, onde a gente já está aí há mais de 6 anos lutando contra a Vale. Eu tive o meu rancho também destruído. No dia, eu estava dentro do hospital, porque a minha filha estava internada, inclusive, ela teve retirado 2 órgãos do corpo dela naquele dia. E, para mim, foi muito difícil receber a denúncia. Eu fui uma das pessoas que procurei por Vanessa e fiz uma rede de movimento naquele dia. Em vez de prestar apoio à minha filha, eu fiquei o tempo todo no telefone, buscando por uma rede de apoio, que foi tudo que eu podia fazer naquele momento. Eu quero dizer que a gente, por tudo que a gente passa, eu tenho aqui, isso faz parte da minha vida, que, apesar de tudo, nós precisamos defender a alegria de viver. Nós precisamos lutar e defender os nossos espaços. Quando o major fala que era mirado os ranchos de lona, eu quero dizer aqui que todos nós pescadores, o meu rancho está lá há 15 anos, o meu rancho foi um dos mais antigos daquele lugar, porque eu já peguei de outros pescadores, e assim como o rancho do José Maria, do Pelota, que está ali, ó, que é muitos anos que está ali. O José Maria tem mais de 30 anos dentro dessa represa pescando. E quando eles miram os ranchos, que eles falam, foi só rancho de lona, eu quero dizer para o senhor que nós, pescadores, nós temos rancho de lona mesmo. Nós não temos casa de alvenaria. As casas de alvenaria chegaram há pouco tempo, depois do crime da Vale, porque as pessoas perderam o seu lazer do Rio Paraupeba e foram buscar o seu lazer, a sua cura psicológica, dentro da represa. Então, eu, como uma mulher negra, uma mulher periférica, uma mulher nordestina, nasci no extremo sul da Bahia, fui criada no norte de Minas, vim de muitas águas, de muitos rios, com os meus pais. A primeira água que eu vim foi o do ventre da minha mãe. E eu dou muito valor à água, eu dou muito valor a todos os rios, o Jequitinhonha, o rio Alcobaça, o rio Itaiém, na Bahia, e o rio Paraupeba, que eu tive acesso a ele aos 10 anos de idade, quando os meus pais vieram para a cidade, e o meu pai, não se adaptando, voltou para a cidade de Esmeraldas. E foi ali que eu voltei a ter contato com o rio, com a água limpa, porque, quando eu cheguei na cidade de Belo Horizonte, eu não entendi aquela água escura, suja, fedorenta, que não se banhava, não podia lavar roupa, não podia pescar, e eu não entendi o que era aquilo, sabe? Então, foi só quando eu volto a reencontrar o Paraupeba, aos 10 anos de idade, é que eu venho entender. Eu volto à pesca ainda criança, porque com meu pai a gente acompanhava por diversão. A gente não acompanhava a agricultura, a pesca. Meu pai era um carpinteiro, um homem que cuidava do campo. E hoje, quando eu recebo, no dia 3, a informação que os nossos ranchos estavam sendo destruídos, e eu presa dentro do hospital, sem poder sair dali, só podia contar com o telefone, que hoje é nosso amigo, né? Então,
diante de tudo isso, quando a gente vem para a cidade, a gente vai para a periferia, para morar numa favela, e é ali que a gente descobre que a Polícia Militar, uma instituição que já dura aí há 250 anos, não está ali para nos proteger. Eles sempre foram o braço armado do Estado. Foi ali que eu conheci a violência. Foi ali, dentro das periferias, que eu vi o que era a violência da polícia, ainda na minha primeira infância. E agora, novamente, já na minha idade, de aposentar praticamente, a gente volta a viver essa violência. Eu quero dizer a todos vocês, nós lutamos, nós sofremos, mas nós não podemos deixar de ser felizes, preservar a alegria dentro da nossa alma e continuar nessa luta, porque nós não viemos nessa vida para brincadeira. Nós viemos aqui porque nós precisamos existir. Vamos continuar nossa luta. Obrigada. Eliana, que relato de vida e de luta a senhora traz para a gente? E a importância dessa identidade pescadora que precisa ser respeitada. Obrigada. Obrigada pelo seu testemunho. Vamos escutar agora o Luiz Gonçalves Bigu, assessor da Federação Colônia Z5, e depois a Maura Rosa, moradora de Felixlândia e pescadora. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de aqui parabenizar essa mesa, em nome da Bela, do Padre João, do Leleco, por essa iniciativa. Nós, no dia 3, fomos convidados, eu fui convidado pelo presidente da federação a comparecer no local onde estava havendo uma notificação. Naquele momento, nós tínhamos recebido a notificação do Ministério Público Federal. Me dirigi até a localidade rural, onde o comandante que estava lá da Polícia Militar não me permitiu que eu pudesse me adentrar ao local. Me identifiquei enquanto advogado, me foi pedido a identificação física, apresentei, ele entrou em contato com o procurador, que disse que iria até o local para que eu pudesse conversar com ele. Foram mais ou menos 60 minutos até que ele apareceu. Quando ele chegou, ele me disse que estava fazendo uma notificação dos pescadores. Perguntei, doutor, o senhor que é um homem tão concentrado, bom senso, não justifica a forma que está sendo feito? Não seria necessário, não poderia ter tido uma outra conduta de estar dizendo a essas pessoas, dar a essas pessoas a possibilidade de retirar os seus bens? Ele me disse que os bens estariam sendo retirados, colocados ao lado de cada barraco, e que as pessoas poderiam, no final da tarde, retirar os seus pertences. Foi essa afirmativa que ele fez na frente, inclusive, do comando da Polícia Militar que lá estava. No momento que eu estava conversando com ele, nós tínhamos lá pessoas lá do Guaicuí e um outro advogado também. Ele disse que não iria destruir nada de ninguém. Foi essa a fala do procurador. Procurador esse que vem nos ajudando em muitos momentos. Foi um companheiro na briga contra as placas. Foi um dos elos que nós tivemos para brigar contra a CEMIG. Só que, naquele momento, ele virou e me disse que a CEMIG tinha feito um georreferenciamento e aquela área era a área de APP e que as pessoas não poderiam ficar ali. Parecia que ele estava a serviço da CEMIG, porque não tinha outra justificativa. O que nós assistimos no final do dia foi a destruição de barcos, motores, material de pesca, todo apetrecho que vários anos e vários trabalhadores e várias pessoas tiveram de acúmulo durante a sua vida, foi destruído e foi ao chão. Isso, pessoal, tem que ser responsabilizado a CEMIG. Essa ação desastrosa do Ministério Público Federal tem que ter um parador, porque, senão, outras comunidades ao longo da represa também sofrerão essa mesma penalidade.
Me admira, Tenente Coronel, dizer que aquela notificação poderia ser uma ordem judicial. Uma reintegração de posse, ela só pode acontecer com ordem judicial. Aquela posse ali tinha mais de 1 ano e 1 dia. Então, ela não poderia ser feita de outra forma, a não ser através de uma ordem judicial. Isso qualquer estudante de direito sabe, que teria que ter uma ordem judicial. Uma notificação assinada no dia 28 de agosto não poderia ter valor para ser feito a destruição dos imóveis, daquelas casas, daqueles barracos de lona, no dia 3 de setembro. Ora, senhores, as pessoas que lá estão não tiveram a possibilidade de adquirir 51 imóveis com dinheiro vivo. São pessoas que, ao longo da sua vida, tiveram que suar para ter aquilo que eles têm hoje, ou que tinham, até o momento que o Ministério Público destruiu. E nós, da Federação, nós, da Colônia dos Pescadores, vamos, junto com os pescadores, buscar o ressarcimento de todo esse prejuízo. Alguém terá que pagar, que seria a União, o Estado, o Ministério Público Federal, CEMIG, alguém terá que indenizar esses trabalhadores. Isso fica aqui o nosso pedido, que vocês, enquanto representantes do povo, estejam junto conosco nessa luta. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada. Valeu, Bigu. Vamos agora escutar a Maura Rosa, moradora de Felixlândia e pescadora. E depois a senhora Sônia Alves. Peguei sua caneta. Eu te devolvo. Boa tarde a todos. E, assim, Obrigada. as minhas palavras são poucas, mas o que eu tenho que falar é o seguinte. Não está saindo? Tá bom. Boa tarde a todos. E, assim, eu tenho poucas palavras para falar, mas a palavra que eu mais tenho que falar é respeito, sobre o respeito. Porque eles, né, mentiu que ia esperar a gente tirar as coisas lá do barraco e tudo. Não, que ia deixar do lado, assim, as coisas, não ia, né, quebrar nem nada. Jogou o barraco todo no chão, quebrou tudo que tinha que quebrar. Então, o que eu tenho que falar assim é mais respeito com o ser humano, porque nós fomos tratados de uma forma que eu acho que nós, não sei, nós não merecíamos o que eles fizeram com nós, não. Sabe? Muita falta de respeito. Hoje, eu fico assim, à noite, parece que eu estou com aquele barulho das máquinas, aquela quebradeira, sabe? E não durmo direito, em casa todo mundo chateado, eu, meus meninos, e ficou assim na mente da gente, sabe? Para eles, não foi nada pegar uma máquina e quebrar tudo, mas para nós foi assim difícil, porque a gente, cada dia que passa, a gente vai ficando assim mais traumatizado, sabe? O que eu quero é respeito ao ser humano, mas a gente ser mais bem tratado, porque aquilo ali foi um massacre. Muito obrigado por tudo. Muito obrigada. Agora vamos escutar a senhora Sônia Alves, cozinheira e faxineira de Paraíso. Tá aqui. Boa tarde a vocês. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como aconteceu, não sou pescadora, estou mesmo pedindo socorro. Sou cozinheira na Praia Nova, sou cozinheira, sou faxineira lá no Paraíso. No dia do acontecimento, eu não estava em casa. Eu tinha trabalhado, saí para poder visitar a minha filha e meus netos. Eu deixei o meu barraco trancado, a minha rede de descansar amarrada na árvore. Só recebi a notícia que o meu barraco estava sendo detonado. Fiquei muito triste, estou traumatizada com isso, mas falo, sorte que eu não estava lá. Mas a minha mãe, de 78 anos, estava lá no barraco dela. A minha irmã também é faxineira na Praia Nova, e lá, de demandos, lá. Muito pessoal de Belo Horizonte tem casa lá,
E nós trabalhamos para o pessoal de Belo Horizonte. Então, a gente faxinava a casa durante o dia e ia para o rancho dormir à noite. Hoje, eu faxino as casas, que eu faxino, eu estou dormindo lá nas casas. Quer dizer, tirou meu direito de descansar. Você dorme na casa do seu patrão, você não dorme tranquila como você dorme na sua casa. Na sua casa, você dorme com seu pijama, com seu biquíni, do jeito que você quiser, não é mesmo? Mas... Puxa. Aí ficou muito estranho, ficou ruim. A minha irmã ainda está lá, lá, porque ela tem marido e tem os filhos, aí comprou barraca e fica lá. É traumatizante. Agora, como que eu vou ficar lá numa barraca, se detonou o meu rancho? Você entendeu? Foi muito ruim. Ficou trauma na cabeça das crianças. Ficou traumatizante. Não sou pescadora. Eu sou cozinheira, eu sou faxineira. E estou pedindo socorro mesmo. E, no mais, obrigada a todos por ter me ouvido. Desculpa a falha. Às vezes falei errado. Mas não sou estudada e não tenho diploma para falar bonito. Mas gosto de ser ouvida. Obrigada. Maravilhosa. E é muito bom te ouvir também. Gente, nós, então, já passamos aqui a todos os inscritos, nós passamos aqui as imagens da destruição, mas eu acho que a gente precisa ainda passar as imagens de como era antes da destruição. Porque eu acho que muito é dito sobre vocês serem pessoas que estavam cometendo crime ambiental, que estavam, na verdade, depredando o meio ambiente. E eu acho que, para falar isso, eles precisam trazer provas, né? E eu acho que aqui vocês trouxeram provas de um uso sustentável da região, e eu queria que a gente conseguisse transmitir isso aqui. Esses são os materiais para construir as fossas céticas, né? Para que não polua o rio. Os ranchinhos no meio das árvores. Obrigada. Pode falar, Jair, no microfone. E uma coisa que eu esqueci de passar, pessoal, os ranchos que não tinha ninguém, incluindo aqui o da Frediana, o pessoal chegou, os ranchos tudo trancado, e todos eles foram arrombados, tá? Todos eles foram arrombados. Teve alguns moradores que relataram que até equipes do pessoal que estava fazendo a coleta, que saquearam algumas coisas de valor. Eu não posso provar isso, mas foi relato de muitos que chegaram até mim, tá? E todos os ranchos que estavam fechados foram arrombados. Sim, sim, com certeza. Vereador Tiago. Deputado, obrigado pela fala novamente. No momento que eu estive lá, juntamente com o vereador Gino, o vereador Anderson e também o presidente aqui da associação, um dos funcionários, não sei se era da CEMIG, me chamou e falou assim, vem aqui para vocês verem. Aí tinha um motor de um barco, logo no comecinho da operação, bem de manhã. Falou que esse rancho a gente não vai destruir, não vai derrubar, porque tem alguma coisa de valor. E assim, a gente esperava que ia acontecer com os demais, né? Porque tinha rancho lá que tinha a maioria tinha a vida das pessoas lá. E aí fica a pergunta, vai continuar essa ação? Vai parar? Qual que é a segurança que o povo vai ter? Né? Então, a gente fica aqui, o pessoal está apreensivo, a gente também, né? Os vereadores aí também atestaram, a gente sofreu várias calúnias, sofremos também com o pessoal. Ah, vocês é doido de mexer com isso, de falar isso, mas quem não deve não teme. Então, essa luta é sua, é de vocês, essa luta é nossa também, e vamos para cima, né? Não vamos desistir, não.
Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador, eu até aproveitando, né, já que vocês estavam lá, o procurador da República, ele esteve presente durante toda a ação ou teve algum momento que a CEMIG realizou a operação sozinha? Teve um momento, até o vereador Gino, tem um vídeo que ele discute com o funcionário da CEMIG. Nesse momento, se eu não me recordo, o procurador já não estava lá, né? Ele tinha ido para outro, ele saiu para almoçar, e só que na parte da tarde eu não voltei. Eu não sei se ele continuou. Ele continuou já? Só que o Gino, o vereador Gino, ele discutiu juntamente, mas o vereador Anderson disse ainda que estava tudo errado e ele estava descumprindo o que o procurador tinha dito antes. E assim ele continuou a operação, não deu nem ouvido. Tá certo. Vereador Gino, quer trazer seu relato também, rapidamente? É só porque isso ainda ficou em dúvida, porque como a gente está orientando um processo, um procedimento, né, de investigação do Conselho Nacional do Ministério Público sobre a atuação desse procurador, tanto o nosso mandato, quanto também o deputado Leleco e Padre João fizeram isso, ele vai ter que responder. E aí a gente vai mandar as notas taquigráficas dessa audiência pública para o CNMP. Inclusive, um dos requerimentos que a gente vai fazer é esse. Então, assim, eu acho importante que o relato de vocês esteja completo em relação a quem estava presente na ação e em quais momentos. Vereador, por favor, com a palavra. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa da deputada, os demais, autoridade presente, e cumprimentar também o tenente-coronel, grande parceiro da Polícia Militar de Felizlândia. A gente tem muitas parcerias em prol da segurança pública do bem público do nosso município. Pois bem, deputada, eu estive presente quando o Jairo me ligou, foi eu, o vereador Tiago, presidente da Câmara, o vereador Anderson, e a gente retornamos naquela localidade por 2 vezes. Na primeira vez que a gente esteve presente, junto com o nosso comandante da Polícia Militar, estava presente, junto com o procurador do Ministério Público, ele afirmou para a gente que a ação lá era simplesmente ele ia só fazer a averiguação do que estava acontecendo, mas que em momento algum ia ter a demolição da forma que foi feito lá. Ainda questionamos ele através da documentação, perguntamos sobre a liminar que ele não tinha. Realmente foi um ato que eu falo até de desrespeito com os moradores, porque mesmo a gente sendo, né, vereador do município, a gente tem a prerrogativa de agir dentro do município, sendo que a gente pediu permissão para ele, mesmo a gente tendo os direitos nossos constitucional pela lei. E depois que a gente voltou para trás... Vocês foram impedidos de entrar? Não, nós não fomos impedidos, não. Eu estou falando assim, mesmo a gente tendo o direito, a gente pediu com a educação para a gente não tratar ele da forma que a gente merecia. E depois a gente foi e retornou para a cidade. Quando eu cheguei na cidade, o Jairo me ligou para retornar lá, porque estava quebrando o rancho. Estava todo mundo assustado, porque aquelas falas que ele tinha trazido para a gente não prosseguia. Aí, na hora, eu liguei para o vereador Preto, o vereador Anderson, e a gente retornou ao local, e quando chegamos lá, deparamos com a situação, coisa que tinha se passado um furacão às margens da represa. E, nesse exato momento, eu me exaltei como funcionário da CEMIG, perguntando para ele qual o motivo fazendo, que ele não tinha liminar, não tinha nenhuma autorização, né, do juiz, porque a gente sabe que para a gente fazer uma integração de posse, a gente tem que ter, primeira coisa, tem que ter baseado na lei, para a gente não poder cometer um crime igual foi cometido por eles lá. E naquele momento, daquela ação, eu ainda questionei para ele, ele disse, estou filmando aqui, a Polícia Ambiental está presente, vocês têm a licença para fazer o desmatamento igual vocês estão fazendo aqui? Porque vocês estão acabando com a preservação ambiental. O papel da Polícia Ambiental não é preservar o meio ambiente. Aí ficou um jogo de empurra, igual 2 crianças, quando faz uma coisa errada, empurrando para um para outro. O procurador empurrava para um, o cara da CEMIG empurrava para outro, e, de fato, ninguém nos deu a resposta. Agora, uma coisa que eu queria até mencionar aqui, deputado, eu acho também que é muito importante também,
nessa requerimento que vocês estão fazendo aqui também, eu acho que vocês também tinham que convocar o Comitê de Batismo de São Francisco, porque a denúncia foi deles, no ano de 2023. 16 de junho de 2023. Então, a gente sabe que o dever da Bacia do São Francisco, né, é cuidar do rio. Mas eles devem ter alguma identificação por qual motivo levaria eles a fazer essa denúncia junto à CEMIG. Então, acho que está faltando também convocar o presidente do Comitê da Bacia do São Francisco para ele também explicar de fato o que levou ele a fazer aquela denúncia. Porque o vereador Tiago bem disse aí, na semana que aconteceu, tanto eu como o vereador, a prefeita Conceição, a gente sofreu vários áudios de ameaça de pessoas covardes também, porque, quando eu falo pessoas covardes, são pessoas que não conheciam de fato o que estava acontecendo e nos acusando de coisas sem ter prova. Por que me fez buscar, né, o autor da denúncia? Porque eu fui covardemente injustiçado por algumas pessoas. De fato, né, era uma denúncia que ela estava em off, mas através da advogada, a gente conseguiu pegar todo o processo. Então, hoje eu tenho todos os processos em mão do que foi feito, em relato, de tudo. Então, a denúncia foi feita pelo Comitê da Bacia no ano de 2023. Então, acho que eles também têm que fazer parte dessa mesa para eles poder mostrar para os rancheiros, para a população, por qual motivo levaram eles a fazer essa denúncia lá, para prejudicar os moradores, prejudicar os pescadores que ele vive, tem muitos anos lá, à beira da margem do Paraíso. Por hora só, muito obrigado. Obrigada, vereador. Bom, pessoal, essa audiência ela está registrada e as notas taquigráficas com um resumo do que foi mais importante vai para todas essas instituições. Eu vou passar aqui para considerações finais dos meus colegas, deputado Leleco e deputado Padre João, para que a gente pudesse pensar aqui quais os principais encaminhamentos dessa audiência. Viemos aqui, fizemos a denúncia. A denúncia, inclusive, algumas delas já estavam até feitas. Para além disso, quais são os próximos passos? É o que vocês vieram buscar, né? Então, com a palavra aí, deputado Padre João, deputado Leleco, para que a gente possa construir junto essas alternativas. Só vou passar para o deputado Padre João. Só um minutinho. Também. Acho que alguns encaminhamentos já foram feitos em relação, de fato, tanto ao Ministério Público, não é isso, ao Conselho Nacional. Acho que o diálogo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, acho que a instalação, de fato, também da busca de solução definitiva. E eu acho que, além da Secretaria-Geral, a gente envolver a SPU, ter um chamado específico. Talvez o doutor João também, deputada Bela, pudesse nos ajudar a sugerir algumas providências, porque em muitos lugares que nós estamos construindo soluções definitivas, porque, na verdade, não é a área da CEMIG. Acho que é um equívoco quando fala que é a área da CEMIG. Não é. Toda a área ali é da União. As águas são da União e a margem também é da União. Da União, não é da CEMIG. Então, essas áreas... existem construções, mesmo em áreas de proteção integral, que a gente está rediscutindo. O doutor João citou aqui, por exemplo, o Parque Nacional das Sempre Vivas. É uma área que estamos construindo já há mais de 10 anos, mas não podendo desistir. Quando a gente fala 10 anos, nós estamos tendo perspectiva de solução. Paramos e lá é proteção integral. Então, área de proteção integral. Então, tem solução. Não é? Olha para você ver, tem um bando de criminosos aí que eles reduziram quilômetros de área de amortecimento de parque. Então, viu, deputada Bela, presidenta? Acho que essa construção ela é importante. Como duas ações, acho que 3 talvez, uma ação de reparação de danos, um conjunto de ações de denúncia, nós não podemos permitir a impunidade de quem infringe várias leis, acordos, inclusive envolve acordo internacional, violados. Então, não podemos permitir que fique na impunidade. Quem violentou, e não por ignorância, não por falta de conhecimento. Quem tinha conhecimento da lei e das saídas que poderiam ser feitas. E eu fui membro da comissão que fez a revisão do CPC.
2014, 2015. Eu entendo que ali a gente poderia ter avançado mais, mas a correlação política, inclusive era o deputado Paulo Teixeira, que foi também ali do relator, foi um que hoje é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, acho que essa... não podemos ficar. Acho que aí nós temos que oferecer essas denúncias. E a terceira força de ação é esse aparato. Acho que pode envolver o Ministério dos Povos e Comunidades Tradicionais, a SPU, a Secretaria-Geral da Presidência da República, para a gente garantir dignidade, ou seja, quem é de fato ali tradicional, que enquadra. Acho que depois ver quem que de fato também pode estar a uma distância, porque o que nós percebemos é que nem todas as famílias se enquadram enquanto povo tradicional, um povo tradicional. Mas aos outros, então, qual que seria a saída, né? Então, acho que aí, não sei se o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, Família, Combate à Fome, quais outros ministérios que poderiam ajudar. E o Ministério também da Pesca, né? Acho que envolve vários ministérios nessa mesa de entendimento para construir para garantir a dignidade, acho que a permanência e dentro do amparo de fato legal, para ter acesso não só à permanência, mas a créditos, acesso a políticas e programas para a renda, não só de vocês, mas dos filhos, netos, bisnetos, tetranetos. Porque é quem, de fato, tem protegido. As unidades mais conservadas e os rios são os povos e comunidades tradicionais que têm garantido os ambientes mais de preservação. Não são as mineradoras, não são as grandes hidrelétricas, não é o agronegócio. Nós estamos vendo cada vez o lençol freático contaminado. Então, deputada Bela, acho que essas três frentes, acho que elas são importantes na minha proposta, mas ainda acho que o doutor João pode contribuir em ações a serem talvez aprovadas aqui com o requerimento. É isso mesmo, Padre João. Muito obrigada aí pelas suas considerações. Eu acho que o caminho é esse, provocar a união para que a União possa agir nesse caso. Porque a área não é da CEMIG. A CEMIG apenas tem hoje o dever de cuidado com a área por uma concessão para exploração econômica. Mas a área é da União. E hoje a União avançou muito no que se refere ao reconhecimento sobre possibilidade de uso sustentável da represa pelos pescadores. E esse vai ser um dos nossos encaminhamentos, tá bom? Deputado Leleco, você quer... Se eu tiver 10 mil lá, 85. Paula, você quer fazer alguma sugestão de encaminhamento? Eu quero. Doutor João, já ia falar Padre João de novo. Doutor João, com a palavra. Da fala dela me chamou muita atenção e acho que tem mais pessoas ali que utilizavam aquele espaço como moradia. E foram tirados da moradia, colocados na rua e não se tomou nenhuma medida alternativa. Então, tem que ser notificado lá a prefeitura. Depois vai cobrar lá da CEMIG do obrigado lá, mas hoje o que precisa é de um acolhimento, né, provisório dessas pessoas que ficaram sem casa e sem alternativa de moradia. Então, eu sugiro aí que seja notificado o município, né, e eu notificaria os três, que os três são responsáveis pela política habitacional. Se o povo está procurando ali, é porque a política habitacional também ali não está funcionando. Tem alguma coisa atrapalhada naquele trem ali, né? Para eles acolherem, ainda que provisoriamente, até que se resolva a questão definitiva, essas pessoas que foram deslocadas de lá, sem alternativa. Tá certo. Obrigada, doutor João. Paula também, com considerações finais. Obrigada, Bela. Me ocorreu aqui, eu não sei se já estaria contemplado nos encaminhamentos que já estão sendo feitos pela comissão, mas alguma sinalização, seja do próprio Ministério Público Federal, que encabeçou essa iniciativa, em conjunto com a CEMIG, de segurança para as pessoas de que não haverá nenhuma nova ação
né, iminente na região de Paraíso, até que seja instaurada uma mesa de negociação ou até que as pessoas sejam regularmente notificadas, né, para que haja uma manifestação por escrito, porque a gente tem relatos de que a operação foi suspensa, o que era para demolir já demoliu, mas, pelo menos que a gente tenha conhecimento, ainda não houve nenhum pronunciamento formal suspendendo isso e dando segurança, porque as pessoas estão relatando aqui essa insegurança de dormir à noite, então elas já retiraram seus pertences, então elas estão lá em condições ainda mais precárias do que estavam antes. Então, essa é uma demanda meio que emergencial de ter essa formalização para ter um mínimo de segurança. Obrigada, Paula, muito importante. Paula, eu, depois da ação, conversei com o procurador. Inclusive, disse que ele me disse que vai responder os questionamentos internamente, mas que não haveria mais ações lá, previstas por agora. Agora, eu acho que isso precisa vir de um jeito formal mesmo, né? Então, eu sugiro que a gente faça aqui um requerimento da comissão para o Ministério Público Federal que abra uma mesa de diálogo e negociação com as famílias para buscar a compatibilização do uso sustentável com os interesses da CEMIG e também as necessidades de preservação ambiental da área e que não realize nenhuma nova operação até que essa mesa seja instaurada. Pode ser? Vamos fazer um requerimento nesse sentido, muito importante. Bela, com a palavra... Bela, Oi, doutor João. Que acho que é importante esclarecer. Já tem uma ordem judicial, já a Polícia Militar foi comunicada para não fazer isso mais, a CEMIG foi comunicada para não fazer, a Polícia Federal foi comunicada, uma ordem judicial. Então, para eles voltarem hoje, tem que ter uma ordem judicial autorizando eles. Então, hoje já não pode mais, né? Perfeito. Tomar esse tipo de atitude sem autorização judicial. Isso foi uma ação da Defensoria Pública, doutor João? Foi doação da advogada da associação. Perfeito. Essa ordem está em discussão, mas ela está em vigor. Tá. Então é isso, gente. Hoje não pode haver nenhum tipo de operação mais lá. Até que consigam reverter isso na Justiça, a decisão judicial favorece a vocês. Tá bom? Importante, doutor João. E parabéns à associação também por essa decisão judicial importante. Deputado Leleco. Pois bem, mas nós não vamos poder ensimesmar a nossa luta. Infelizmente, as informações que a gente tem é que o mesmo processo está em curso contra a comunidade lá de Buritis. Não é isso? São José do Buritis. Buritis. Próximo a São José. Então, nós estamos aqui denunciando que foram notificadas famílias para, em 30 dias, no mesma ação, mesmo modus operandi, na comunidade de Buritis. E o que significa que nós, para além da ordem que temos aqui, nós temos que ter a mesma reação, antecipando a ação, de que ficou patente, de que a retaliação da CEMIG contra os pescadores, moradores, e não venham dizer mais de caracterização de moradia, porque o que aqui a gente viu foi moradias de alvenaria, de porte, qualquer ser humano que tenha capacidade de pensamento sabe que é moradia, não adianta descaracterizar, e que fosse ainda o barraco de lona para produzir o que produziram. O que produziu a CEMIG e o governo de Estado. E aqui isso tem nome. Enquanto Passanese recebe ordem do governador Zema, porque quem dá a ordem é Zema, e Passanese, este Reinaldo, que está na presidência, cujas denúncias já levamos ao Ministério Público com notícia crime, é quem comandaram esta ação. A polícia, me perdoe, tenente, não é contra a sua patente, porque todos aqui já disseram da importância que tem. Vocês foram enganados e agiram para que vocês tivessem protagonismo. Em que pese dizer que não teve protagonismo da polícia, ao ver a polícia
e ao impedir o caminho, a polícia militar fez o serviço sujo da CEMIG, o serviço sujo do governador, e infelizmente é o que ficou patente aqui. Não permita, tenente-coronel, que usem a polícia militar como jagunço. Jagunço para poder retaliar as pessoas, porque esta luta, quem derrubou a CEMIG foi a Assembleia Legislativa. Portanto, todos os deputados impediram que ela colocasse placa solar ali. Não foi apenas um. Parabéns, vereadores, que aqui tiveram presentes. E antecipem. A comunidade de Buritis e outras tantas na região de Três Marias vão precisar de gente com coragem. E por isso, dizer aqui que um procurador federal mentiu para servidores públicos investidos do cargo de vereador é notícia crime. Porque a palavra deles, inclusive, não precisa ser só por ofício. Eles mentiram. Porque se vocês tivessem permanecido ali, as máquinas não passariam por cima de nenhum barraco. Então entendam o que fizeram contra vocês. Desrespeitaram a Câmara, desrespeitaram o presidente, desrespeitaram, mentiram, e isto tem que ser julgado, porque se vocês ali tivessem permanecido, eu não tenho dúvida, não teria um barraco no chão. Não aceitem isso, como nós não vamos aceitar, deputada Bela, e juntos aqui, nós cremos que o Padre João vai nos ajudar também, que o Ministério da Pesca, o governo federal, vai precisar acudir. É preciso ter uma força-tarefa do Ministério da Pesca para acudir os pescadores, não só com o devido cuidado para o registro dos pescadores, para o registro dessa atividade pesqueira, como o socorro financeiro. Nós entendemos que o governo federal não pode pagar essa conta sozinho. Nós entendemos que o custo dessa operação criminosa tem que ser ressarcido pelo Estado. Tem que ser ressarcido pelo Estado. Eu digo que quando alguém derruba um barraco ilegalmente, ele tem que devolver, no mínimo, as condições de que viviam essas pessoas, no mínimo, inclusive dando a elas a garantia de que aquilo que as mantinham com a dignidade do morar sejam restabelecidas, no mínimo, inclusive com plantio de árvore. Nós temos que fazer a CEMIG passar vergonha, porque ela mentiu para a polícia militar, ela mentiu para os vereadores, e este procurador federal fez um papel que eu aqui não tenho outro nome para dizer, de procrastinar, de canalice, de assinar uma ação dessa, mentindo descaradamente. Eu acho que nós não estamos aqui como juiz, né, deputada Bela, deputado Padre João, mas ele não passaria por juízo nenhum. Eu acho que ele tem que ser afastado. O que nós temos que pedir é o afastamento imediato deste procurador federal, doutor Frederico. Ele não pode, ele não tem, não é só competência, não. Ele tem nas suas mãos a relação da vida das pessoas que ele prejudicou. E o afastamento dele tem que ser imediato. São essas as palavras. A gente nunca termina uma audiência sem falar uma palavra de esperança para as pessoas. Viu, Valtim? Há poucos dias nós te convidamos, em nome de todos os pescadores de Minas, para receber da Assembleia Legislativa, nesses 190 anos, a medalha de mérito. Eu e a deputada Bela estávamos juntos e demos aquele abraço. Mas não é um abraço daqueles que traem. O que nós precisamos desta audiência pública é retirar o grande aprendizado que, quando se mexe com o pequeno, que minimamente está organizado, não há injustiça que prevaleça. Então, o saldo organizativo dos pescadores, seja na colônia, seja no reconhecimento de quem, empregada doméstica, ou de quem está com um barraco de pé, foi um gesto de solidariedade que derrubou os poderosos, arrebentou com a consciência, colocou descaradamente e nu o Zema, este governador que tem assinado todos
todos os crimes, porque ele é o responsável pelo PL da destruição, que está lá no Congresso. Ele é o responsável pela corrupção e com a mineração, e ele é responsável por manter um presidente corrupto, como é o presidente da CEMIG nesse momento. Nossa palavra de esperança é que a luta de vocês vai impedir qualquer despejo, porque todo despejo é injusto, todo despejo é ilegal, porque nós sabemos que na natureza e diante de nós todos têm direito de morar. Morar para ter sua atividade laboral, morar para ter sua dignidade. Quem rompe e viola o direito de morar está rompendo com a lei, está rompendo com a justiça. Obrigado, deputada Bela. Força na luta a todos vocês. Obrigada. Bom, gente, começar uma segunda-feira de manhã assim é duro, é duro. Eu sei que essa audiência não tem a capacidade de restaurar a dor de vocês, de ver os ranchos destruídos, de ter que dormir no relento, como foi o caso aqui da nossa companheira, que está dormindo sem telhas que a cubram da chuva e do sol, doutor João. A gente sabe que tudo isso que a gente está fazendo aqui é um pedacinho de uma luta histórica que a nossa companheira, pescadora, conta, que é uma luta que atravessa a vida dela desde pequenininha. É muito tempo de injustiça contra os pescadores do Rio São Francisco, é muito tempo de injustiça contra os pescadores de Três Marias. E eu acho que os encaminhamentos que nós estamos fazendo nessa audiência pública vão contribuir para que a gente construa novos tempos. Como eu falei, a gente vai enviar para todos os órgãos as notas taquigráficas com as denúncias contidas nessa audiência pública. Nós vamos pedir aqui a Polícia Militar que não dê apoio a esse tipo de ação mais. Nós estamos aqui convocando o presidente da CEMIG a essa comissão com crime de responsabilidade se ele não comparecer, viu, gente? Para que consiga dar explicações sobre a covardia que aconteceu contra o povo de Felixlândia e contra os pescadores de Felixlândia. Nós vamos pedir tanto ao Ministério Público Estadual quanto ao Ministério Público Estadual que acionem as procuradorias, dê cuidado com os pescadores para acompanhar vocês na relação com a CEMIG. Não é a CEMIG que precisa de advogado e procurador para defender os seus interesses, são as comunidades que estão aqui vulneráveis nessa relação, que precisam do acompanhamento cuidadoso do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, doutor João. Vamos pedir aqui, né, ao Ministério da Pesca e Agricultura providências para a imediata inclusão das famílias no programa de cadastro de pescadores profissionais, garantindo acesso a programas sociais e garantia em caráter excepcional do pagamento de parcelas do seguro-defeso, dada a situação de vulnerabilidade que vocês estão. Isso é o Ministério da Pesca. Alguém perguntou o que é. O Ministério da Pesca pode, em momentos de interrupção da pesca, garantir um auxílio emergencial. Nesse tema aqui, a pesca de vocês foi interrompida também por essa ação truculenta. Então, há aqui o pedido também ao Ministério da Pesca que busque alguma medida de apoio emergencial a vocês. Ainda mais nesse momento em que o programa de transferência de renda do Acordo da Vale também está sendo anunciado no seu fim, coisa que vamos questionar em outra audiência, a ser marcada agora em outubro, e que eu espero também a presença de todas as pessoas. Mas precisamos de um apoio econômico nesse momento para que não haja fome, entre vocês, pescadores, que dependem do rio, dependem da represa e que sofreram uma série de prejuízos com essa ação truculenta. E aqui nós colocamos também, né, um pedido à Secretaria-Geral da Presidência para a instauração de uma mesa de diálogo para debater o uso sustentável da represa. Eu coloquei Secretaria-Geral da Presidência, mas eu acho que o próprio Ministério da Pesca poderia também provocar essa mesa de diálogo. E acho que é importante que a gente tente trazer a SPU e o Ministério da Pesca para esse entendimento. Vou pedir para que esse requerimento seja reelaborado dessa forma. Vamos pedir também
a participação do Ministério da... É isso. É porque os requerimentos chegam, o que eu não consigo ler antes, eu não consigo falar assim dessa forma. Eu não vou ler o requerimento inteiro, mas depois tem outros requerimentos também, tá, gente? Assim, dizer que o nosso papel aqui, enquanto deputados e deputadas, é reverberar a denúncia e provocar os órgãos pertinentes. Infelizmente, nós não temos o poder de dizer, a partir de hoje, não entra mais retroescavadeira e as casas todas vão ser reconstruídas e o Estado vai pagar, como o deputado Leleco falou. Para isso, a gente teria que ser governador do Estado. A gente ainda não é, mas pode ser um dia, né, Leleco? Vamos trabalhando para isso. O nosso papel, gente, é o de reverberar as denúncias. Então, para que todo mundo entenda, tudo o que foi dito aqui está registrado no portal da Assembleia Legislativa, vai ser encaminhado para todos os órgãos públicos. O procurador Frederico Pellucci já está respondendo por essa ação. Antes mesmo dessa audiência, ele já foi provocado e já vai ter que responder por esse ato de ilegalidade que cometeu. E nós vamos cobrar do nosso governo, que é o governo federal do presidente Lula, providências para que ajude na mediação dessa situação. Porque a área é da União, a área é do governo federal. E não pode a CEMIG fazer o que quiser com os povos pescadores, ainda por cima com o amparo das instituições de justiça, dessa forma. O resumo dos nossos requerimentos são esses, ou seja, temos trabalho pela frente. A boa notícia e a palavra de esperança é que tem mobilização e organização por parte de vocês, de que hoje nós temos uma decisão favorável que nos protege e que vocês têm aqui não só 3 deputados, mas 3 amigos dos pescadores para acompanharem vocês nessas ações, junto com a fala também da Assessoria Técnica Independente, da Câmara Municipal de Felixlândia, da Defensoria Pública da União, e eu quero acreditar também da Polícia Militar, que, ao ser provocada por uma próxima ação como essa, vai trazer todas as ponderações, porque, ao contrário dos outros órgãos que fugiram dessa audiência, a Polícia Militar teve presente e deu a cara a tapa aqui nessa audiência pública. Não é verdade, gente? Não estou encerrando. E, por fim, gente, eu queria aqui fazer uma menção, porque essa comissão é uma comissão de direitos humanos, e a gente sabe que o direito humano caminha junto com o direito ao meio ambiente. E, nessa semana, a operação da Polícia Militar, ela revelou só a ponta do iceberg do que são o crime das mineradoras do nosso Estado, Leleco. A gente sabe que passou mais de 10 anos do crime de Mariana e ninguém foi responsabilizado. Nem agente público, nem privado. Mais de 6 anos do crime da Vale em Brumadinho, até hoje ninguém foi responsabilizado. Uma ação inédita da Polícia Federal prendeu em um presídio de segurança máxima empresários do setor da mineração e afastou agentes públicos que operavam por propina. O que essa operação mostra é que o governador do Estado de Minas Gerais, a secretária de Meio Ambiente, tinham transformado a nossa Secretaria de Meio Ambiente em um balcão de negócios. Pagou, licenciou. O que, aliás, nós denunciamos na reforma administrativa proposta pelo Zema no início do seu 2º mandato, quando transformou a Fundação Estadual do Meio Ambiente em um balcão de negócios completamente apartada do ofício de fiscalização e de manutenção do meio ambiente, que é feita principalmente por trabalhadores concursados da área de meio ambiente, que estão hoje na Secretaria em greve pelo sucateamento das suas atividades. A Operação Rejeito mostra que, de fato, é lixo e rejeito de mineração o que o governador fez com a pasta do meio ambiente no nosso Estado. E o que o Fantástico não mostrou é que só a ponta do iceberg desse crime foi revelada. Nós não vamos descansar até que essas injustiças cessem. Injustiças contra povos pescadores, contra agricultores, contra quilombolas, indígenas, povos ribeirinhos e tradicionais que viram as suas montanhas serem dragadas pelas mineradoras, que viram os rios serem destruídos e a vida dos seus entes queridos levados.
Contem com a gente nessa luta. Nós não vamos descansar até que sejam revelados os verdadeiros criminosos. Não são os pescadores que têm ali extraído do rio o peixe para viver e que, por isso, cuidam do rio. Os verdadeiros criminosos são aqueles que jogam milhares de milhões de lama tóxica em um rio que até hoje vocês cuidam e lutam para ver um dia recuperado. Parabéns a todo mundo que se mobilizou, parabéns aqui às instituições que tiveram presentes e aos meus parceiros deputados que vão seguir juntos nessa luta por justiça. Vamos junto. Obrigada, gente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados, do público, dos parlamentares.